bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Hoje, dia 9 de abril de 2026, e a gente já abre com imagens do sol que retornou nessa quinta-feira para todo o nosso estado. E junto com esse tempo bom, também uma queda gradativa nas temperaturas, né, Zanotto? Bom dia para você. Bom dia, Marister. Bom dia para você que está acompanhando a imagem ao vivo da Praia Brava, Itajaí. Estamos de olho também, né, Maria, nessa previsão de ressaca, a maré alta, mas o pessoal aproveitando ainda esse outono, como você destacou realmente, né? Hoje no amanhecer, aquela temperatura mais agradável, o que eu senti falta ainda do vento sul, né? As previsões, imaginei que já estaria entrando nessa quinta-feira para dar aquela sensação ainda de mais frio, né? Mas não, tá um friozinho normal de outono sem vento sul. De Itajaí, Maria, a gente mostra agora a divisa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Passo de Torres, onde justamente a gente também aguardava aquele vento mais forte, mas olha a calmaria que está por lá, Maristã. Vento mais tranquilo, é como a gente falava, né, Zanotto? Não é o frio ainda, não temos inverno, nem cara de inverno, né? É só uma queda nas temperaturas mesmo, que já veio aí no finzinho dessa quarta-feira, um pouco mais agradáveis. Agora com o sol, é claro que esquenta um pouco mais também, mas a gente não deve passar aí dos 26, 27 graus aqui no nosso estado nesta quinta-feira. Já já tem a previsão do tempo completa para vocês. Em Passo de Torres, agora 23 graus a temperatura. Vamos com a imagem ao vivo para você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia, dessa calmaria que a gente observa tanto na Bahia Norte como na Bahia Sul. Parece um imenso açude, Maristela. É, Zanotto. Ao vivo a capital para vocês, agora 11 horas e 2 minutos. Vamos com os destaques de hoje. Que vem um deles justamente da Avenida Beira-Mar Norte, 6h30 da manhã de hoje. Marister, veja só o que acontece. Um carro, o condutor perde o controle e vai parar dentro d'água. Agora, o que mais chama atenção nessa imagem, vocês viram um detalhe, tem uma pessoa caminhando. Porque Sim, a Beira-Mar Norte, né, Maria, independente da hora e do dia, sempre tem alguém praticando uma atividade física ali, né? Por sorte, não aconteceu nada nesse sentido, nenhum atropelamento. Os detalhes a gente vai trazer em instantes para vocês. E mais, poluição em rio no oeste de Santa Catarina. Contaminação compromete o abastecimento de água em Caibi e também Palmitos. Daqui a pouco o Felipe Bastos vem com mais informações desse caso que está sendo investigado pela Polícia Militar Ambiental. Maria, nós passamos pela primeira vez aqui em Santa Catarina, todo esse período de Páscoa, sem nenhuma ocorrência da farra do boi. Mas ontem um caso semelhante de um boizinho que saiu perdido, assustado, tadinho do animal, né? A gente vê ele pulando um muro. Isso aconteceu na comunidade do norte da ilha aqui de Santa Catarina, a região ali dos ingleses. Mas, repito, não tem nada a ver com farra do boi. Foi o animal que saiu do cerco. Sim, tem uma imagem ali que a gente vai mostrar depois, até de uma pessoa que chega a ser atingida pelo animal e cai, né? Daqui a pouco te traz mais detalhes dessa ocorrência inusitada ontem no norte da ilha. É, o perigo tanto para as pessoas que estavam no entorno, quanto para ele também, né? Motociclista, imaginou você passando de moto, de repente um boi solto na rua? Boi no meio do caminho, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Fique com a gente, estamos no ar. E a Polícia Civil aqui do estado começou hoje pela manhã a realizar uma operação batizada de Dose Extra para desmantelar, Marister, um esquema milionário de fraudes contra o plano de saúde e envolvendo os servidores públicos aqui do estado. A Graziane Biali está chegando e vai explicar como funcionava esse golpe. Ô Grazi, a investigação ela começou depois de uma denúncia do próprio governo, é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia ao Zanotto e a todos que nos acompanham. Exatamente isso. Uma auditoria interna realizada pelo próprio governo do estado, junto ao plano de saúde, o plano SC Saúde, que é o plano dos servidores, identificou, então, aí valores, né, uma fraude relacionada especialmente a cirurgias de coluna que eram liberadas pelo plano, que eram, no caso, custeadas pelo plano. E como que funcionava o esquema? A gente tem, então, médicos, advogados e empresas que prestam serviços envolvidos neste grupo. E aí eles faziam da seguinte forma: eles pegavam negativas do plano para procedimentos, realizavam o procedimento e judicializavam, ou seja, levavam para a justiça. Lá na justiça, eles apresentavam orçamentos de próteses, órteses, enfim, esses orçamentos de materiais que são utilizados para o procedimento com valores muito superiores aos valores do mercado. Dessa forma, eles conseguiam, de alguma maneira, ganhar valores
valores muito maiores do que aquilo que seria de fato o devido. Como é que a gente conseguiu constatar isso? A Polícia Civil conseguiu constatar. Em apenas um caso, por exemplo, o valor aí de R$29 mil, que seria o valor justo de mercado para a realização do procedimento, o governo do estado precisou repassar R$600 mil. Isso de acordo com a própria justiça. Então, a justiça autorizou, após ser judicializado, que o governo do estado repassasse R$600 mil a esse grupo. Até o momento, eles conseguiram analisar 33 casos. Isso significa que, somente até junho de 2025, o prejuízo aos cofres públicos já chegou a R$6 milhões. É um valor muito acima do que o praticado no mercado para esse tipo de tratamento. Aí, claro, a polícia, então, absorveu, né, toda essa avaliação do próprio governo do estado, começou as investigações e aí são 31 mandados que foram expedidos e que estão sendo cumpridos em Florianópolis, em Palhoça e em Joinville, mas que chegou a outro estado também, a outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Tocantins. Até agora já foram apreendidos 35 veículos, 2 motos aquáticas, uma embarcação, além, claro, do bloqueio de bens e imóveis desse grupo envolvido, que agora vai responder por organização criminosa e também por estelionato majorado, por conta dos valores aí superiores aos valores praticados no mercado. É uma questão muito séria, né, que envolve a saúde do Estado, que envolve a saúde dos servidores e vale ressaltar que, de acordo com a Polícia Civil e também com o governo do Estado, não há presença, participação de servidores, apenas um grupo de médicos, advogados e empresas que prestam o serviço. Inclusive, essas 5 empresas que estão envolvidas estão proibidas de prestarem ou de terem qualquer tipo de contrato com o governo do estado. Eu volto a vocês. Muito obrigada, Grazi, pelas informações até agora. Maria, teve uma operação que aconteceu aqui em Santa Catarina, em diversos estados do país, batizada de Operação Vem Diesel 2, feita pela Polícia Federal, e o foco está na segurança dentro de casa, do uso dos botijões, né? O objetivo dos agentes é justamente fiscalizar estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de gás de botijão. E essa ação procura garantir que o armazenamento e o comércio desse produto tão essencial no nosso dia a dia sejam feitos de forma regular e cumprindo todas as normas de segurança, combatendo a venda clandestina que coloca a vida dos consumidores e de toda a vizinhança em risco também. Além do preço abusivo, né, com toda essa questão da guerra lá no Oriente Médio, alguns distribuidores estavam aumentando o preço, a Polícia Federal fez essa operação. Por falar em operação, Marister, tem uma da Civil que contou com uma ajuda muito especial. Os policiais foram hoje pela manhã na Operação Conexão Oeste para combater o tráfico de drogas e vejam só quem estava lá junto com os policiais. Tem um cãozinho que aparece nessa ação. Olha ali o Rex só procurando, porque do cão não tem como esconder, né, Maria? É. O cão fareja e vai e encontra em qualquer lugar. E foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão lá nas cidades de Modelo, Chapecó e Guatambu. Durante a operação, que contou com o apoio da Guarda Municipal e da Operação Protetor, 2 pessoas foram presas, uma em Modelo e outra em Chapecó. Os agentes também apreenderam celulares, munições, materiais ilícitos que vão ajudar agora no avanço das investigações. A Polícia Civil reforça o pedido para que a população continue colaborando com as denúncias anônimas feitas no telefone 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil. Tem o áudio do cachorro que é bacana quando ele encontra, né? Quando ele encontra a arma, a munição, a droga para que ele foi treinado, ali é o pastor belga Malinois, né? Que, digamos assim, uma geração um pouco mais avançada do que era antes aquele pastor alemão capa preta. Quer ver, ó? Aí ele encontra, vai lá e já dá o sinal pro tutor dele, ó. Porque é uma brincadeira, né? Pra ele é, né? É. Pra ele é, mas não passa nada ali, né, Zanotto? Não passa, ali o pessoal não quando passa vê o nada. cachorro já sabe, ih, caiu. Pode entregar que não tem como esconder. Vamos com mais informações porque a Polícia Civil lá em Balneário Camboriú também realizou a sua operação, batizada de Dominó 2, para desarticular uma quadrilha que estava agindo na região do Litoral Norte. E de lá quem traz a informação pra gente é ela, a nossa Cris Pinheiro, chegando nessa quinta-feira. Cris, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Pinheiro. Bom dia para vocês, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando. É isso, a operação foi realizada em Balneário Camboriú e também em Camboriú, viu, Zanotto? E, claro, o foco foi atingir as principais lideranças dessa organização criminosa que age em Santa Catarina e também
aqui na região do Litoral Norte. Os policiais, como a gente vê aí nas imagens, estavam desde cedo nas ruas, já que muitas ordens judiciais deveriam ser cumpridas. O delegado regional da DIC de Balneário Camboriú é quem vai nos passar mais informações sobre esta ação. Vamos acompanhar. A operação tinha como objetivo o cumprimento de 27 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva contra as principais lideranças desse grupo criminoso aqui na região. Até o momento foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidos diversos aparelhos celulares, assim como anotações relacionadas às ações da facção criminosa e à prática de outros crimes. Todo esse material será analisado para a identificação, eventualmente, de outras pessoas envolvidas com esse grupo criminoso e o andamento dessas ações aí, então, de combate a essa facção. É isso, a operação contou com a participação de 69 policiais. Foi um resultado de um trabalho investigativo de forma contínua, que a gente sabe tem o objetivo do enfrentamento qualificado no crime da organização em Santa Catarina e principalmente aqui na região do Litoral Norte. A Polícia Civil, inclusive, continua incentivando os cidadãos a fazerem as suas denúncias, que podem ser anônimas, pelo 181 ou pelo WhatsApp que a gente vai colocar na tela, é o 489-8844-0011. A Polícia Civil garante sigilo absoluto. Volto contigo, Zanotto. Obrigado, Cris Pinheiro, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ela volta com outra participação da região do Litoral Norte, porque agora nós vamos ao Grande Oeste, onde o destaque de hoje, um empresário e uma arquiteta estariam envolvidos no esquema criminoso descoberto pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de aplicar golpes milionários no setor da construção civil. Meu caro Felipe Bastos, uma ótima quinta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC Meio Dia. Excelente quinta-feira para todos nós. Este empresário e esta arquiteta que até agora não tiveram os nomes revelados pela Polícia Civil, eles foram presos na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com as investigações, Zanotto, os dois criaram no ano de 2023 uma empresa de engenharia e arquitetura, aqui mesmo na cidade de Chapecó, onde passaram a atuar na construção de casas de alto padrão. Os contratos com os clientes variavam de 350 mil a mais de 2 milhões de reais. No entanto, segundo a Polícia Civil, várias obras eram iniciadas ao mesmo tempo, com captação simultânea de recursos e compra de materiais no comércio local. Mesmo após o prazo de entrega, cerca de 85% das obras não eram concluídas. No fim do ano passado, o casal, inclusive, teria fugido aqui da cidade de Chapecó. Ainda segundo a investigação, os suspeitos abriram uma nova empresa com outro CNPJ para continuar aplicando os golpes. Após reunir provas e ouvir vítimas, a Polícia Civil então pediu a prisão preventiva do casal e os mandados de busca e apreensão que foram autorizados pela Justiça. Os dois, inclusive, foram localizados em São Borja, onde estariam construindo uma casa própria para eles. Durante a ação ainda foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie, computador e cartões de crédito, como a gente está vendo nessas imagens divulgadas pela própria Polícia Civil. Os suspeitos permaneceram em silêncio durante o interrogatório e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. O inquérito final ali, a conclusão, deve ser divulgada aí em um prazo máximo de 10 dias. Empresário, então, e uma arquiteta que foram presos preventivamente na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Zanotto. Obrigado, Bastos, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação ao vivo do Grande Oeste, porque agora vamos para a Serra, Maristério. Sim, em Lages foram definidas as 10 finalistas do concurso que vai eleger a realeza mirim da Festa Nacional do Pinhão. A seletiva reuniu dezenas de candidatas que foram escolhidas nas suas respectivas escolas. Agora elas vão passar para essa etapa final do concurso, que acontece já nesse final de semana.
Shaina tá chegando por aqui, gente, uma graciosidade, a coisa mais linda. E elas vivendo essa cultura serrana. Ô, Shaina, conta pra gente um pouquinho desses critérios, né? Como é que elas são avaliadas e mais, quando é que a gente vai conhecer a nova Realeza Mirim da festa? Bom dia pra você. Oi, Maria Esther, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, são umas fofuras, né? Essas meninas que desde pequenas já estão inseridas aí na nossa cultura, na nossa tradição. E a gente vai conhecer então a nova Realeza Mirim, a rainha e as duas princesas no próximo sábado, dia 11 de abril, a partir das 2 horas da tarde, acontece então o concurso que vai definir então a nova Realeza Mirim e aí da 36ª Festa Nacional do Pinhão. E aí, desde o começo da semana, elas já estão, se reuniram, né, lá na Fundação Cultural de Lages para começar a ter as aulas e toda aí essa preparação para o concurso. 38 meninas participaram aí da primeira seletiva, né, que foram escolhidas nas suas respectivas escolas. Foi feita aí uma seleção em cada escola municipal, estadual e também particular aqui de Lages. 38 então se inscreveram e aí agora, ontem, foram selecionadas apenas 10 que vão participar da etapa final que acontece então no próximo sábado lá no Mercado Público de Lages. E elas são avaliadas com critérios como desenvoltura, simpatia, comunicação, oratória, criatividade, expressão corporal e elas colocam em prática aí as orientações que receberam nos ensaios preparatórios. E aí elas tiveram que declamar ou recitar, né, uma poesia que tivesse a ver com a Festa Nacional do Pinhão, que falasse sobre a araucária, sobre o pinhão, sobre a nossa cultura. E aí então elas selecionaram aí umas criaram a poesia, né, as mães, os pais ajudaram, outras pegaram poesias já de autores dessa área, né, músicas inclusive que falam sobre a nossa tradição e a nossa cultura, e aí elas fizeram então essa prova aí da seletiva e 10 foram selecionadas. As finalistas são Alice Garcia Klauman, que é do Coque Lages, a Brenda Natiele Ilha, que é do Lúcia Fernandes Lopes, a Jasmine Alexia Ribeiro Bonissoni, do Colégio Liberi, a Lara Rafaela de Lis Gorges, da EMEB Hermínio Pinheiro Júnior, a Lívia de Oliveira Flores, da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, a Maria Adelim Westphal Moro, da EMEB Professor Trajano, Maria Clara Valente do Prado, da Escola de Educação Básica Professor Armando Ramos de Carvalho, a Maria Laura Correia Rodrigues, da Escola de Educação Básica Professor Flor Duardo Cabral, a Pietra Dresch da Silva, da EMEB Nossa Senhora da Penha e a Verônica Maia Cevei, da Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior. Essas são as 10 selecionadas que vão aí concorrer então ao cargo, né, de rainha e princesas mirins da Festa Nacional do Pinhão e juntamente com a realeza adulta que já está escolhida, elas vão aí divulgar a nossa festa em outras cidades, principalmente aqui em Lages, participar de eventos oficiais e fazer aí toda a divulgação da nossa festa e da nossa cultura. É muito legal, é a segunda vez, né, que é feito, ano passado também foi feito o concurso da Realeza Mirim e esse ano mais uma vez então acontece o concurso no próximo sábado no Mercado Público de Lages. A gente está na expectativa já, viu, Maristério? Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Shaina, não dá para escolher todas? Que difícil esse papel, hein? Porque elas são muito lindas, muito fofas e as carinhas delas ali desfilando. Que graça. Outra coisa, Shaina, volta ali para a Shaina para a gente mostrar. O pessoal comentou que você está muito bonita hoje, viu? Nosso editor-chefe, cinegrafista, eu falei aqui no estúdio também. A Shaina está cada vez mais bonita na nossa televisão, né, pessoal? Tá caprichando nos looks, né, Shaina? Ai, obrigada pelo elogio. É que quando a gente faz o que a gente gosta, né, Maria Esther, você sabe, a gente está sempre muito bem, né? Então, eu acho que é isso, é um reflexo do trabalho, né? É a correria do dia a dia, mas a gente gosta muito do que a gente faz. Eu, tanto aqui, né, no SBT, quanto também na Rádio Clube, estou muito feliz. Obrigada aí pelos elogios, viu, pessoal? Obrigada a você pelo seu trabalho impecável, viu, Shaina? Daqui a pouquinho a gente volta para a Serra com outras notícias. E para fortalecer a economia e o setor turístico, a Prefeitura de Blumenau vai criar uma nova marca da cidade. A ideia é desenvolver uma nova identidade visual e foi apresentada nessa manhã. O PC acompanhou tudo de perto e vai contar mais detalhes para a gente. Como é que foi esse lançamento, hein, PC? Conta para a gente, bom dia! Bom dia. Com aquela cuca de farofa, cuca recheada lá da Vila Itopava, com aquele cafezinho acima do ótimo, foi no Teatro Carlos Gomes. Marister, bom dia para você, bom dia Henrique Zanotto, bom dia a todas, bom dia a todos. Uma marca capaz de atrair investidores nacionais e internacionais, uma marca capaz de
encantar e seduzir visitantes de todo mundo para atrair mais turistas para a cidade. Uma marca que marque, que esteja à altura do potencial e da grandeza da cidade. É isso que a Prefeitura de Blumenau pretende construir nos próximos meses. A gente tem as imagens para mostrar do evento desta manhã, que foi realizado no Teatro Carlos Gomes. A ideia da criação da nova identidade visual foi apresentada, portanto, nesta manhã. O prefeito Egídio Ferrari destacou que a marca será criada pela sociedade, com a participação da sociedade, que os blumenauenses serão ouvidos para a construção da nova imagem, né? Então, hoje pela manhã, o que aconteceu? Foi a apresentação da ideia de como será construída essa nova marca, né? Na primeira etapa, por exemplo, a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, que é parceira do projeto, vai realizar uma pesquisa e 1.100 pessoas serão ouvidas. O levantamento vai perguntar como os blumenauenses avaliam a cidade, como que eles veem a Blumenau de hoje. E na segunda etapa serão criados grupos de discussão com a participação das entidades blumenauenses. E por último, com base nesses levantamentos, com base nessas informações, a FURB, a equipe de projetos, vai desenvolver a nova identidade, a nova marca da cidade para ser vendida no Brasil e no mundo. O prefeito Egídio Ferrari falou com o SCC Meio-Dia. Hoje é um dia histórico, né? A cidade começa a se posicionar no cenário mundial. Com isso, a gente precisa de uma marca, que nada mais é do que uma identidade visual. Não apenas para Blumenau ser vista, mas para ela ser reconhecida como a força econômica que tem, a qualidade de vida que tem aqui, os grandes investimentos que são feitos e principalmente para atrair novos investimentos, para atrair turistas, para reter talentos, né? Resumindo, a gente não vai criar nada artificial. O que nós estamos fazendo é reunindo todas essas informações para mostrar para o mundo o que é Blumenau, né? E toda essa força que a nossa gente tem para, mais uma vez, fortalecer a nossa cidade, que com isso é um passo importante, seguindo exemplos de outras cidades pelo mundo que já fizeram, são reconhecidas, por isso esse protagonismo. Nós estamos fazendo de forma pioneira aqui no nosso estado de Santa Catarina, na nossa região, a cidade de Blumenau agora com uma identidade visual se posicionando no cenário mundial. Essa fala, portanto, do prefeito Egídio Ferrari. A nova marca, a nova identidade visual deve ser lançada ainda em 2026. E o que é Blumenau, hein? Como é que o blumenauense vê a cidade? Diariamente a gente mostra um pouquinho da cidade aqui no SCC Meio-Dia. Voltamos ao estúdio, Maria Esther, Henrique Zanotto. Obrigada, PC, pelas informações. Seguimos acompanhando aí essa nova marca de Blumenau para o mundo. Esse lugar que você está é tão bonito, né, PC? Chama atenção essa construção em Chaimel aí atrás. Na direita ali já é a Vila Germânica, né? Na sua direita, quer dizer, na sua esquerda, né? Na nossa direita aqui. Exatamente. Nós estamos aqui no portal da Vila Germânica, aqui a Rua Humberto de Campos, aqui à minha esquerda, Parque Vila Germânica, que está em obras, né? Como nós destacamos nessa semana, Vila Germânica, com seus 40 mil metros quadrados, vai receber um novo espaço, um pátio, um enorme pátio com 2.600 metros quadrados, está sendo construído lá nos fundos dos setores 1 e 4, novo espaço para os eventos, para os grandes eventos, neste que é o palco das grandes realizações, dos grandes eventos da cidade. Maria Esther. Até daqui a pouquinho, faz sol em Blumenau, já tem a previsão do tempo para vocês. Já tem também o SCC Esportes. Zanotto, vamos fazer o convite para o pessoal? Claro, porque hoje o destaque os resultados de ontem dos jogos da Liga dos Campeões. O Paris, o PSG venceu o Liverpool por 2-0. Mesmo placar, Maria Esther, do duelo envolvendo os times espanhóis. Mas o Barcelona, mesmo jogando em casa, foi derrotado pelo Atlético de Madrid, também pelo placar de 2-0. E tem mais destaque, viu? A corrida Volta à Ilha, que rola neste sábado, uma das maiores corridas da América Latina. E vai ter muita gente aqui do SCC participando, né, Zanotto? Estarei lá com a nossa Angélica Varaschini, com o nosso Kaique Guedes. Serão os 3 representantes do nosso SCC, da equipe imprensa do Volta à Ilha, porque essa é a maior prova de revezamento da América Latina, criada pelo professor Carlos e que acontece todos os anos no mês de abril. São apenas 140 quilômetros para correr num dia, Maria Esther. Você vai correr quanto? Eu vou correr 16.
16 Daí vai quilômetros? dividindo, né? São 12 integrantes da nossa equipe, daí cada um faz 1 ou 2 trechos. Eu vou fazer 2 trechos, um de 7 e depois outro de 9. Qual que é o seu trecho? Vou fazer o primeiro trecho, que larga da beira-mar do Trapiche e vai até o João Paulo, e depois o trecho que sai lá do Morro das Pedras, que você conhece tão bem, lá ao sul da ilha, e vai até aquele paraíso chamado Praia dos Açores. Nossa, ali é longe, hein? É, e areia, né? Ah, Fofa. meu Deus. Haja quero panturrilha. só ver. É claro que a gente vai estar acompanhando e depois também do Volta à Ilha, a Angélica vai falar para vocês que a gente vai mostrar todos os detalhes, né, de como é que foi esse evento aqui em Florianópolis. E na segunda-feira à noite, o que temos, Maristela? Na segunda-feira tem a estreia de Domênica Monteiro. É um novelão envolvente que vai conquistar você. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. E daqui a pouco a gente traz informações de um susto para os moradores lá do bairro dos Ingleses, norte da ilha, com um animal solto na pista. O boi se desprendeu da corda e foi com tudo. Olha só, essa imagem que eu falava, Maria. Nossa. Derrubou um pedestre, viu? Que perigo, que perigo. É o que eu falei, é um perigo para ele mesmo, para o boi e para as pessoas que estavam por ali, né? Os carros, motociclistas, pedestres. Já, na volta do intervalo, a gente vai te trazer mais detalhes. Temos imagens ao vivo de Florianópolis? Olha, Maristela, a costeira do Pirajubaé. 2, né? Só 2 nuvens lá. Nossa, que imagens! Anota agora 11 horas e 26 minutos. Imagens ao vivo para vocês. Voltamos em instantes. Voltamos com as informações ao vivo de Santa Catarina aqui no nosso SCC Meio-Dia. Muito obrigado pela sua companhia. Acidente hoje pela manhã na 282 em Chapecó. Foi uma carreta que tombou, com isso provocou uma lentidão no trânsito. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, essa carreta, né, ela estava transportando uma carga de farelo de soja. Mas foi somente um susto, né, gente? Ela somente tombou. Foi aquele trabalho necessário para retirar a carga, como a gente está vendo que ficou ali às margens da rodovia, mas por se tratar de um grande veículo, deixa o trânsito lento. Ficou ali naquele sistema em meia pista, até que as equipes que prestaram atendimento nessa ocorrência conseguiram então transferir a carga para uma outra carreta. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou todo esse caso, somente dano material. E aqui em Florianópolis, hoje cedo, por volta das 6h30 da manhã, dá uma olhada nessa imagem de um circuito de monitoramento que registra o exato instante em que o condutor de uma picapezinha, né, uma Fiat Strada, né, ele sai da Beira-Mar Norte e cai na Bahia Norte. Acho que ele estava acompanhado de outra pessoa, né? Um susto, então, aqui na capital. A Grazi vai trazer mais informações para a gente desse caso. Porque, Grazi, a gente tem que destacar, a Maria até falava na abertura aqui do nosso SC Meio-Dia, onde você está ao vivo agora, gente, a Beira-Mar é o centro da atividade física aqui da capital do estado, né, Grazi? É qualquer dia, qualquer horário, até mesmo de madrugada, tem pessoas que saem para uma caminhada, para uma pedalada, para uma corrida e utilizam esse espaço. E o que chama a atenção, Grazi, é que na imagem que nós vimos no momento da queda do carro, tem uma pessoa a poucos metros passando pelo local. Grazi, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, foi por pouco, né? Essa pessoa mesmo deve ter ficado muito surpresa quando viu, se deparou com a situação, né? Até porque não só ela, mas várias pessoas, como você já falou, circulam por aqui. A gente está aqui há alguns minutos e ao tempo todo passa gente de bicicleta, passa gente caminhando, gente correndo, aquelas bikes elétricas também, patinetes circulam por aqui. É um lugar realmente muito movimentado. E justamente nessa hora da manhã, horário de pico aqui da Beira-Mar. Tanto que o trânsito ficou completamente congestionado, porque além do acidente, então precisou bloquear a via e os carros que estavam se dirigindo ao centro da cidade ou também à ponte acabaram tendo que enfrentar um trânsito muito mais lento por conta deste acidente. O que aconteceu, segundo o relato do próprio motorista, é que um veículo que estava à frente dele teria freado bruscamente, pegando ele de surpresa, e aí ele perdeu o controle do veículo, passou por cima ali do meio-fio e acabou parando literalmente dentro do mar. O carro ficou totalmente submergido. Inclusive, assim, foram as próprias pessoas que estavam por aqui que correram para socorrer. Era o motorista e o irmão dele que estava dentro do carro. Por sorte, não tiveram ferimentos graves, né? Apenas um deles foi levado ao hospital mesmo para receber atendimentos. E, claro, teve outro, o próprio motorista, que não se machucou, foi atendido
aqui mesmo no local e já foi liberado. O que acontece é que toda essa situação, então, causou o transtorno, sim. Inclusive, eles estavam indo para Balneário Camboriú com esse Fiat Strada carregado e aí a própria polícia, né, a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros tiveram um pouquinho de dificuldade aí para resgatar o veículo, porque eles precisavam ter cuidado com o combustível, com o óleo, né, com gasolina, que poderia poluir aqui a Beira-Mar Norte, a Bahia Norte, que é esse mar que tem aqui, esse marzão, né? Então também tivemos que ter todo esse cuidado, mas por sorte foi só o susto e bens materiais, porque sim, o carro ficou ali debaixo da água, então agora não sei se vai ter como recuperar ainda, viu, Zanotto? Mas por sorte apenas bens materiais, não feriu ninguém, nem mesmo as pessoas que estavam dentro do veículo. Eu volto com vocês. É isso, né, Grazi? Somente o dano material, o susto, e precisamos, claro, respeitar a versão do condutor, mas na imagem não tem esse carro fechando ele, né? Até a gente vai reprisar aqui, por gentileza. Vejam, ó, é uma sequência que ali a gente tirou a primeiro momento, né? Mas era uma sequência de ônibus do transporte coletivo e depois, cadê o carro? Não tem, né? Ele sai sozinho e esse acidente nos faz relembrar daquele trágico episódio que aconteceu em novembro de 2002, quando aquela promessa do futebol do Criciúma, o Maicon Librelato, né, com 21 anos na época, né, eu acho que estava até jogando no Inter, né, ele é de Orleans, jogava no Criciúma, era um talento do futebol catarinense e perdeu a vida em um acidente bem próximo desse local onde aconteceu o acidente de hoje. Ele foi um pouco mais à frente, lá chegando já na curva que dá acesso ali o GBS, o Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Ele estava com uma caminhonete, né, uma picape, uma Ford Ranger, e também foi parar dentro da Bahia Norte. Mas depois colocaram as defensas metálicas naquela curva, diferente desse espaço onde a gente registrou hoje esse acidente e que não há esse equipamento de segurança, né? Somente em alguns pontos da beira-mar que há a defensa metálica, né? Então está aí o registro na informação ao vivo da Grazi Bialy. E a Polícia Militar encerrou a Operação Quaresma desse ano com um resultado histórico. Nenhum registro de ocorrência relacionada ao crime de maus-tratos à farra do boi. Então, essa prática ilegal não foi registrada ao longo dessa temporada pela Polícia Militar aqui no estado. Mas, apesar da lei ter sido respeitada, o que nós tivemos ontem foi esse episódio, né, de um boi que se desprendeu e passou ali pela rua Dário Manuel Cardoso, que é uma das principais vias do bairro dos Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina. Esse boi solto, assustado, né, o animalzinho, passando entre veículos, carros, pedestres. Olha o que eu falei antes para a Maria Esther, né? Passa ali o ciclista que sai rapidinho pedalando e também o condutor de uma moto e esse pedestre que foi surpreendido, né? Foi surpreendido porque não viu a presença do animal que chegou e bateu nas costas dessa pessoa. Felizmente, ele teve só ferimentos leves, né? Não foi nada grave, tanto que a gente vê na imagem na sequência, ele acaba levantando, como se fosse um esbarrão. Agora, um esbarrão de um boi, desse daí, pensa no susto. Mas depois, na sequência, o pessoal conseguiu controlar o animal e pulou, né? Vejam que o muro não foi barreira para ele. Ó, o outro aqui, ó, nem tinha visto esse, ó. Eita! Sai para lá, vocês viram? Ó? Quando ele viu que o boi pulou o muro de quase 2 metros, foi ele pro muro. Olha aqui, ó. Olha o boi, corre do boi. Foi lá para cima. Comigo não. Vai esperar para ver, certo? Não. O Homem-Aranha. Esse aqui já não, esse aqui já pode vir, já manjo. Também não conseguiu, não tinha um laço, né? Não tinha um laço para dar aquela laçada e pegar. Vamos lá com mais informações. Traz uma imagem que é para a gente comemorar. Caso aqui de Florianópolis, a Guarda Municipal com sirene e com giroflex auxiliando. Há um trabalho de parto, né? É uma grávida que estava sendo transportada nesse táxi, quando de repente o trânsito complicado aqui da capital acionar 153. E a agilidade do pessoal da Guarda Municipal de Florianópolis foi conduzindo o táxi até a chegada da maternidade Carmela Dutra. Porque se é uma manezinha que está chegando, um manezinho, é no Carmela, tá entendendo? Uma corrida contra o tempo que garantiu a chegada dessa nova vida, Maria Esther. Então, aguarda ali como batedor, levando o táxi que tinha uma pessoa muito especial, uma gestante em trabalho de parto. E quantas vezes a gente vê isso, né, Maria Esther? De gestantes que estão dentro do carro, da família ou do táxi, e de repente vem aquele bebezinho apressadinho e acaba causando uma situação como essa, né? Desespero. Desespero, né? Imagina dentro do carro, tudo isso, né? Mas com um final feliz. Zanotto, vamos mudar de assunto, 11h36.
Depois da poluição registrada em um rio no oeste, os moradores da cidade de Caibi e também de Palmitos enfrentaram problemas no abastecimento de água. Esse serviço já começou a ser retomado, a ser normalizado, mas de forma gradual. O Bastos vem com mais detalhes para a gente, porque agora fica aquela investigação, né? Mas de onde partiu essa substância, qual era? E aí é um trabalho para a Polícia Militar Ambiental, né, Bastos? É exatamente isso, viu, Zanotto? Desde então, que a Polícia Militar Ambiental ela foi até este rio e constatou esta poluição na manhã desta quarta-feira. A partir desse momento, então, começa aquele trabalho de investigação para poder identificar o que pode ter ocasionado todo esse problema que atingiu moradores de pelo menos 2 cidades aqui da região oeste, Caibi e Palmitos, que tiveram, sim, consideráveis problemas no abastecimento de água nos 2 municípios. A Polícia Militar Ambiental, inclusive, realizou vistorias em propriedades próximas, ouviram moradores e utilizaram até um drone para ampliar a área de investigação. A suspeita é de que o descarte irregular tenha ocorrido durante a noite de terça-feira ou até mesmo a madrugada de quarta-feira, viu? Descarte irregular que ainda não se foi divulgado o que teria sido descartado nesse rio. Por volta das 4 horas da tarde de ontem, os policiais conseguiram localizar um ponto de lançamento de resíduos no curso d'água. Amostras foram coletadas e encaminhadas para análise em um laboratório. Apesar disso, a Polícia Ambiental acredita que esse não seja o único ponto responsável pela poluição. Agora pela manhã nós entramos em contato com a Casan também e a Casan se manifestou para a gente falando que por causa dessa contaminação neste rio, precisou interromper o tratamento de água, afetando o abastecimento nesses 2 municípios. A companhia informou ainda que a captação e o tratamento já foram recuperados, mas o sistema ainda não está completamente normalizado. Isso porque o abastecimento de água funciona na verdade, de forma diferente da energia elétrica. Mesmo após resolver o problema, é necessário retomar a captação, colocar a estação de tratamento em operação e depois distribuir a água por toda a rede até chegar nas residências. Por isso, a normalização acontece de forma gradual e as equipes seguem trabalhando, ou seja, devem continuar trabalhando ao longo desta quinta-feira e monitorando o sistema, com a expectativa de recuperação completa já nas próximas horas. A orientação é que a população economize água até o total da regularização do abastecimento. Casas com caixas d'água podem não ter sido afetadas. A investigação ela segue para tentar identificar os responsáveis por este crime ambiental. Zanotto. Olha, Bastos, obrigado pelas suas informações desse caso, a análise com a Polícia Militar Ambiental lá desse rio, entre as cidades de Caibi e Palmitos. Agora, Maria Esther, tem uma cidade muito querida ali no Vale que está enfrentando um problema difícil de resolver. Essa praga desse mosquito maruim e até mesmo a febre, a doença que ele acaba proporcionando nas pessoas, né? Esse aqui é o mosquitinho, né? O maruim. Vamos chamar a Cris, ela vai chegar por aqui para falar da infestação e contar que cidade é essa que está sofrendo com esses bichinhos, Cris. Conta pra gente, bom dia. Oi, Maria, bom dia para você. É Ilhota, viu? Bem pertinho aqui de Itajaí, perto de Luiz Alves, de Blumenau. E de acordo com a assessoria da Prefeitura de Ilhota, este ano, por enquanto, por sorte, não houve aí nenhum registro de febre Oropouche, que é provocado por esse mosquitinho, o maruí. Houve apenas na cidade 4 casos lá em 2024. Mas, Maria Zanotto, sim, este ano o município está enfrentando aí uma infestação desse mosquitinho, sobretudo na região do Braço do Baú. Mas não é só Ilhota não, tá? Luiz Alves, na nossa região, também enfrenta esse problema. Segundo a prefeitura, neste momento, não há como combater esse mosquito com produtos registrados pela Anvisa, que seriam mais eficazes no controle do mosquito. Porém, a administração de Ilhota informa que está analisando um produto considerado promissor e que ainda está em fase de pesquisa. De acordo com a prefeitura ainda, o processo para a possível utilização já está em andamento, respeitando, claro,
todos os critérios técnicos e a legislação vigente. Já a Secretaria de Estado de Saúde informa que desde 2023 mantém a atenção redobrada para esses casos relacionados à febre oropouche transmitida por esse mosquito. Reforça também que o controle do marui é mais complexo e não conta com estratégias eficazes como o fumacê, que é utilizado para o caso da dengue, que torna, claro, o controle ainda mais desafiador. E que as principais medidas tem que haver aí a participação da comunidade, estão na prevenção relacionadas ao cuidado ambiental. A orientação aos moradores é manter os ambientes limpos, com a atenção na remoção dos lixos orgânicos que servem como criadouro para o inseto, locais com a... Perdemos o sinal com a Cris? Ó, ela está falando desse bichinho que está aparecendo aí na sua tela, o maruim, e essa infestação ali na cidade de Ilhota, também Luiz Alves. Até o Zanotto comentava que são regiões que tem bastante a bananeira, né? E aí os bichinhos ficam nessa planta também, na vegetação, e acabam chegando na cidade. Vamos seguir com outras notícias, Zanotto? Vamos falar agora de Lages, porque tem 2 bairros na cidade que contam com um novo serviço na área da saúde. A Secretaria de Saúde do município ampliou o atendimento odontológico, olha só a importância, em unidades básicas, facilitando esse acesso da população. Ainda mais, né, Maria, que é uma área tão necessária, né? Desde as crianças até os adultos, essa questão da saúde bucal, né? Muitas pessoas não têm essa preocupação, mas as crianças que estão naquela fase, ali, trocando dentinho de leite, também precisam desse atendimento, e aí o serviço público abrindo esse espaço. Então, daqui a pouquinho a Shaina vem com a gente para trazer mais informações de como vai funcionar, então, e quais são esses bairros, porque são 2, né? Que a comunidade vai ter esse acesso à saúde bucal. Outro dia eu estava na dentista, ela estava comentando comigo, Maria, que é algo que era muito frequente em gerações passadas, a tal da cárie, tem pouco hoje, né? Tem pouco? Tem pouco. Talvez é justamente desse cuidado mais que nós estamos tendo, né? Com essa questão de estar ali, fazendo a sua escovação, e desde a sua o começo, higiene. como você falou, né? Pensa, meu filho tem 2 anos, ele já foi 2 vezes no dentista, né? No primeiro dentinho eles já falam que tem que levar, já tem que fazer esse acompanhamento, já da saúde bucal. Então a Shaina está chegando por aqui agora para explicar como é que vai funcionar, em quais unidades básicas agora também a gente vai poder ter esse atendimento odontológico. Conta pra gente, Shaina. Vai poder ter esse atendimento odontológico. Marister, em 2 unidades básicas aqui de Lages agora, então, a população passa a ter o atendimento odontológico no bairro Vila Nova e também no bairro Caça e Tiro. Então, a população, a partir deste mês de abril, já pode procurar essas 2 unidades de saúde para receber também esse atendimento odontológico, né? As consultas e procedimentos. A medida, então, faz parte dessas ações, né, voltadas ao fortalecimento aí da atenção básica e à melhoria dos serviços ofertados para a população. Os agendamentos devem ser feitos de forma presencial, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, né, que a população pode agendar esses atendimentos, das 8 às 8h30 da manhã e também da 1 à 1h30 da tarde. E a organização aí busca garantir, então, mais agilidade e melhorar o fluxo de atendimento. Além das consultas agendadas, a unidade também vai atender casos de urgência e emergência, né? Esse caso aí, a população, né, alguém tiver um problema bem grave, tiver com muita dor na parte bucal, pode procurar também a unidade de saúde, que os dentistas que vão estar atendendo vão poder fazer, então, esse atendimento emergencial. Então, os pacientes com dor podem procurar o atendimento até às 11 da manhã, no período da manhã, e até às 4 da tarde, no período da tarde. Os atendimentos aí incluem, então, os procedimentos preventivos, como limpeza, aplicação de flúor e também tratamentos como restaurações e extrações. Então, para ser atendido, o morador, então, deve procurar a unidade básica de saúde, passar pela avaliação odontológica e deve levar o documento com foto e também o cartão SUS. A orientação é que a população mantenha, então, essas consultas regulares aí também a cada 6 meses. Então, a partir de agora, né, o bairro Vila Nova e também o Caça e Tiro passa a contar com esse atendimento odontológico em todas as unidades básicas de saúde. Agora, quase 100% das unidades básicas de saúde de Lages estão com atendimento odontológico, menos 2 unidades. A do São Francisco, a do bairro São Francisco e a do bairro Frei Rogério são as únicas unidades básicas de saúde que ainda não contam com esse atendimento odontológico. Mas as outras unidades agora todas, então,
estão com esse atendimento odontológico. E aí, aproveitando para falar sobre a questão da saúde bucal, Maria Esther Zanotto, está acontecendo aqui na Uniplac, no auditório da CCJ, um evento que envolve aí a questão da saúde bucal. É o segundo encontro estadual de gestores de saúde bucal de Santa Catarina, que estão reunidos aqui, representantes de diferentes regiões do estado, envolvidos na formulação e execução de políticas públicas odontológicas. Esse evento é promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e também a Prefeitura de Lages, e busca então fortalecer aí o planejamento estratégico, incentivar a integração entre os municípios e qualificar a atenção em saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Então tem vários gestores reunidos aqui hoje na Uniplac para debater esses assuntos, né? Então a gente falando sobre saúde bucal, aproveitei então para trazer essa informação para vocês aqui no SCC Meio Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. Seguimos agora para a região norte do estado. Atenção, você pai ou responsável de Joinville, a Secretaria de Educação publicou um novo quadro com quase 1.000 vagas para os centros de educação infantil conveniados com o município. Mas é preciso correr, porque o prazo para manifestar interesse é muito curto. Então a gente vai ao vivo lá com o Luiz Felipe de Mello, que vai trazer essas orientações. Até quando as famílias podem fazer esse cadastro, demonstrar esse interesse? Conta pra gente, Luiz. 24 horas, Maria Esther. Amanhã, por volta do meio-dia, o prazo para fazer ou atualizar o seu cadastro, registrando o interesse em concorrer a uma vaga, encerra amanhã ao meio-dia. Então, são são 993 vagas para os 6 conveniados da Secretaria de Educação aqui de Joinville. 993 vagas para as crianças de 0 a 3 anos, sendo 741 vagas parciais nos períodos matutino ou vespertino e 252 vagas integrais para as crianças poderem se inscrever, né? A lista completa está no site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br. Para poder concorrer, basta cadastrar as informações pessoais, como dados familiares e de renda, além de sinalizar até 4 unidades em que há interesse de concorrer à vaga. Então, relembrando, agora 11 horas e 48 minutos, amanhã, meio-dia, se encerra. Então, tem pouco mais de 24 horas para você poder inscrever o seu pimpolho ou a sua pimpolha em uma vaga nos 6 conveniados aqui de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Luiz. Obrigado pelas suas informações. Então, essa corrida até amanhã, ao meio-dia, para o pessoal de Joinville buscar uma vaga para as crianças. Maricero, ontem a gente mostrava na edição do SCC Meio-Dia aquelas mortes que aconteceram durante abordagens policiais aqui na capital, né? Ocorrências que voltaram a levantar um debate importante. Afinal, por que Santa Catarina está sem o uso das câmeras corporais na polícia? Inclusive, a gente mostrou aqui ontem, a Grazi trouxe o depoimento de algumas pessoas da comunidade, que é justamente isso que eles estão pedindo, né? O uso dessas câmeras corporais para, assim, conseguir registrar e monitorar tudo o que esses profissionais estão fazendo e, claro, de quem é atendido também nessa ocorrência, né? É o que a gente vai ver agora. A nossa equipe foi em busca dessas respostas. A polêmica começa aqui. Moradores da comunidade do Siri, em Florianópolis, denunciam ação violenta durante uma operação policial. Segundo os relatos, houve tiros em plena luz do dia e até crianças teriam sido atingidas por balas de borracha. Além disso, a população cobra o uso de câmeras corporais por parte da Polícia Militar. A gente pede as câmeras porque se é tudo tão como eles contam, por que eles não querem botar as câmeras? Bota a câmera, que daí a gente vê o que realmente acontece. Ontem, a operação de ontem foi feita às 5 horas da tarde, horário em que saem os alunos da escola. Tinha muita criança na rua, era pai correndo com seu filho, era mãe deitando no chão. Do outro lado, a Polícia Militar apresenta uma versão diferente. Segundo a corporação, a operação era contra o tráfico de drogas e houve confronto com suspeitos armados. Um homem morreu. Diante de versões tão diferentes sobre uma mesma ocorrência, o questionamento que fica é o que realmente aconteceu. Por isso, nessa situação, é tão importante que equipamentos como esse sejam utilizados. As câmeras corporais gravam tudo em tempo real e proporcionam segurança e transparência,
tanto para os policiais quanto para a população. Essa questão da transparência das câmeras corporais ela é essencial para levar a lisura do processo, tanto na questão de como é a ação do oficial que está utilizando a câmera, né, quanto quem está sendo abordado na questão das abordagens policiais. Elas acabam fazendo demonstrando a transparência dessas operações. Além de registrar as abordagens, as imagens também podem servir como prova e aumentar a confiança entre polícia e população. Tudo é gravado em tempo real, né? Então ela acaba inibindo também aqueles comportamentos errados de todas as partes, né? Ou seja, acaba que todo mundo vai se comportar da maneira adequada ao que está sendo executado naquele momento, né? Seja como uma abordagem ou seja da pessoa abordada, né? Mas, em Santa Catarina, as câmeras corporais policiais estão fora de uso desde 2024. Antes disso, os resultados chamaram atenção, com redução no uso da força policial. Hoje, o tema está na Justiça. O Ministério Público e a Defensoria cobram a retomada do uso. Enquanto isso, moradores seguem com medo. E sem imagens, casos como esse continuam gerando dúvidas. Gente, isso é desumano com a pessoa que mora aqui. Ninguém mora aqui porque quer, ninguém mora aqui porque gosta. Moram aqui porque precisam e não são bandidos. As pessoas ficam criticando, defendendo bandido. Não é a questão de defender bandido. A questão é defender os moradores que não têm culpa de estar aqui. Em nota, a Polícia Militar afirmou que a corporação estuda o uso de novas tecnologias para o monitoramento das ações policiais. Já a Secretaria de Segurança Pública informou que o tema está em análise. Por fim, o Tribunal de Justiça afirma que a Polícia Militar deve entregar um relatório sobre o uso de câmeras corporais no estado. Daqui a pouco mais participações ao vivo da reportagem aqui no SCC Meio Dia. Agora um recado. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então, não fique de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá com a Bet do Milhão. Lembrando que na próxima segunda-feira tem estreia aqui no SCC SBT, Domênica Monteiro, um novelão envolvente que promete conquistar você. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. Dá uma olhada agora como está Chapecó. Que combinação é essa da natureza, né? Que beleza nessa formação de nuvens. A Maria Esther falava que lembra muito os desenhos que ela fazia lá na escola, quando criança, que ela desenhava as nuvenzinhas assim, como se fossem gotinhas, né, Maria? 21 graus agora a temperatura em Chapecó. Daqui a pouquinho tem o esporte, todas as informações da maior prova de revezamento da América Latina. Senhoras e senhores, nesse sábado, Florianópolis vai viver mais uma vez a volta à ilha. Agora faltam 5 minutinhos para o meio-dia. Horas e 57 minutos, estamos de volta com uma notícia que enche Santa Catarina de orgulho e o mais importante, ajuda a salvar vidas. O estado acaba de conquistar o primeiro lugar nacional em um programa focado no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A Graziane Bialy está lá no hospital, vai trazer os detalhes para a gente.
Grazi, é um reconhecimento, um esforço enorme de capacitação. A Grazi está se posicionando em instantes, ela vai trazer essa informação ao vivo aqui pra gente. Mas antes tem uma reportagem para vocês, falando que o nosso estado começa 2026 com uma forte geração de empregos. São milhares de novas vagas formais apenas no início desse ano. O que trouxe esse resultado, afinal, e quais os setores que mais contrataram? Vocês vão descobrir na reportagem do Kaique Guede. O ano começa com sinal verde para o mercado de trabalho em Santa Catarina. Só nos 2 primeiros meses deste ano, foram mais de 41 mil novos empregos formais criados. Um resultado que coloca o estado entre os destaques do país e mostra a força de uma economia diversificada. Em fevereiro, por exemplo, quase 22 mil novas vagas e mais da metade veio de setores que fazem parte do dia a dia da população, comércio e serviços. Juntos, os 2 segmentos responderam por mais de 11 mil novos postos em um único mês. Ou seja, o volume de admissões está sendo maior do que o volume de desligamentos. Além disso, Santa Catarina permanece com a menor taxa de desemprego do Brasil, que indica que a gente está com um cenário de pleno emprego. A indústria catarinense também mostra força. No primeiro bimestre, foram 24 mil novas vagas, o terceiro melhor resultado do Brasil. A Santa Catarina, ela tem uma economia bastante diversificada, uma indústria bastante diversa, e isso se traduz em competitividade. Nós conseguimos ser bastante competitivos aqui no território nacional e também a nível internacional. Neste momento, a construção civil se destaca na indústria. Impulsionada principalmente pelo crescimento do litoral, sozinha gerou mais de 6 mil empregos no ano. Mas, apesar dos números positivos, há um alerta. É um cenário de cautela, né, porque as decisões de investimento elas acabam ficando um pouco em stand-by, um pouco em pausa por causa dessas incertezas, né, tanto o cenário restritivo de juros quanto o cenário internacional, né, e a gente espera observar, né, a gente vai observar como que vai se desenrolar, que é um ano cheio de eventos no calendário, né, tanto político quanto econômico, e isso, claro, que vai trazer variações no crescimento econômico de Santa Catarina e na capacidade de geração de empregos. Quando a gente olha para esses números, dá para perceber um movimento claro. Santa Catarina continua gerando empregos, mas em um ritmo mais cauteloso do que em 2025. De um lado, a produção, o consumo e os serviços mantêm o mercado aquecido. Do outro, os juros altos e a incerteza econômica seguram uma expansão mais forte. Santa Catarina tem uma indústria bastante diversificada, né, no estado, no oeste, temos a agropecuária, no norte, metal mecânica, e o comércio e serviços sempre, né, nessa cadeia, gerando empregos, sendo bastante representativa também na economia, 65% do PIB. Então, esses setores juntos fazem com que Santa Catarina se destaque em praticamente todos os indicadores da economia. Então, apesar desse cenário desse ano de uma maior incerteza, principalmente por conta do cenário econômico, a gente tem tido bons resultados em praticamente todos os setores. O Brasil também começa o ano com saldo positivo. O estado catarinense continua entre os melhores em desempenho e com uma das menores taxas de desemprego do país. O desafio agora é manter esse ritmo, mesmo diante de instabilidades. Há um cenário de restrição, ou seja, os juros eles desaceleram a atividade econômica, mas Santa Catarina consegue ainda desempenhar bem, muito em função de nós termos uma renda média real elevada, né, o que impulsiona o consumo, e isso faz com que comércio, com que indústria, com que serviços também tenham um desempenho e acabem empregando mais, mesmo numa diversidade que a gente vê aqui dentro, né, por esse cenário restritivo, quanto no cenário exterior, pelas questões geopolíticas que a gente está acompanhando. Agora a gente vai falar de saúde e lembrar que o nosso estado acabou de conquistar o primeiro lugar nacional em um programa focado no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Grazi, conta pra gente essa boa notícia aqui para Santa Catarina. É contigo.
Olha, Maria, e que boa notícia, viu? Porque isso significa que se a gente consegue diagnóstico precoce, a gente consegue tratamento com mais rapidez e as chances de cura aí aumentam imensamente, né? Essa premiação só vem corroborar aí com todo o trabalho que vem sendo feito aqui em Santa Catarina de capacitação de profissionais para chegarmos ao diagnóstico mais rápido possível. E quem vai explicar para a gente o que significa de fato essa premiação é a coordenadora da ala oncológica aqui do Hospital Infantil Joana de Guzmão, a doutora Ana Paula Freund, que trabalha aqui há muito tempo, tem uma história muito bonita construída aqui junto ao hospital e agora vibra com essa conquista, doutora. Muito boa tarde. Sim, essa é uma vitória não só do Serviço de Oncologia, né? De todas as crianças catarinenses, de um trabalho multidisciplinar muito bem feito, né? E a gente realmente acredita que o tratamento oncológico, ele não passa só pela quimioterapia, pelo tratamento médico, mas também por toda a equipe de apoio. E isso se faz com a população, com os agentes comunitários de saúde, com os médicos, enfermeiros, técnicos que são capacitados a identificar precocemente sinais e sintomas do câncer na infância que se confundem com sinais e sintomas comuns de doenças comuns da infância, né? E com isso a gente consegue melhorar o nosso tratamento e as nossas perspectivas de cura. Santa Catarina tem uma sobrevida global em registro hospitalar de câncer de 84%. Isso é comparado a grandes centros do país e internacionais. Então, assim, a gente quer cada dia melhorar mais, não só no tratamento da quimioterapia, mas também na retaguarda que a gente pode dar para essas crianças. Então, isso foi uma vitória a muitas mãos. São mais de 900 profissionais que foram capacitados ao longo desse ano. Santa Catarina, em 2024, havia conquistado a segunda posição nacional. E esse dado de primeiro lugar é de 2025. Um trabalho que vem há muito tempo, há mais de 10 anos sendo realizado. Sim, é um trabalho que a gente, há 10 anos já está no país, né? Mas a gente já vem trabalhando só há 3 anos nesse projeto. Então, assim, foi muito importante para motivar toda a equipe e mostrar o quão importante é esse nosso trabalho de educação, de compartilhar conhecimento de qualidade, no momento em que se fala tanto de fake news e de informações desconexas, a gente trazer para a população, não só a população médica, a enfermagem, o pessoal técnico, mas os professores e a retaguarda pedagógica que está ligada com as crianças para conhecer sobre o diagnóstico e o que fazer no momento do diagnóstico para dar maior apoio para aquela família, né? Bom, e falando em diagnóstico, doutor, uma dica para os pais que estão em casa, que têm as crianças, a que tipo de sintomas eles devem ficar atentos e, caso percebam, buscar ajuda? Eu sempre falo, antes de falar em sinais e sintomas, que a gente precisa aprender a levar nossas crianças regularmente ao médico pediatra. Ele é um médico capacitado e treinado para identificar as diferentes mudanças na criança, né? Então, assim, aquela criança que faz febre intermitente e que não se tem uma causa infecciosa e que você não consegue identificar um fator infeccioso para aquela febre, você tem que investigar melhor e essa febre pode ser um sinal de câncer, perda de peso sem um significado, sudorese noturna que molha a cama, linfonodos que são aquelas ínguas que aparecem no corpo, manchinhas roxas que aparecem no corpo sem ser relacionadas a trauma, aumento do volume abdominal, às vezes xixi com sangue, manchinhas, machucadinhos no corpo, outros dor óssea que você não teve um trauma, que você não teve um machucado, uma queda significativa, fraturas sem uma justificativa aparente. Tudo isso podem ser sinais precoces de alerta no câncer na infância. Muito bem, essa doutora Ana Paula Freund, responsável aqui pela ala oncológica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, a gente dá os parabéns, né, a ela e estende a toda a equipe, a todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham tanto pela saúde aqui em Santa Catarina, e eu volto com vocês com essa notícia maravilhosa, né? Eu volto ao estúdio. Notícia maravilhosa, viu, Grazi? Que bom que você já deu parabéns para essa equipe aí que todos os dias está trabalhando para buscar a cura para essas crianças, né? Esses jovens catarinenses aí que precisam desse atendimento oncológico. Seguimos por aqui? Agora tem o WhatsApp, daqui a pouquinho a Angélica vai chamar a participação de vocês também. Ó, o número está aqui na tela, é o 48991622676 e está aberto para aquele nosso canal de comunicação com vocês. Tem uma sugestão de pauta? Tem um problema aí na sua rua? Tem um projeto que você quer mostrar para a gente? Manda aqui para o nosso WhatsApp, o QR Code está aparecendo aí na tela também.
Vamos de esporte? Roda a vinheta. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. É hora da gente falar de esportes por aqui, começando com a Copa Sul-Sudeste. Duelo de catarinenses ontem, né? Lá no oeste do estado. E a Chapecoense foi melhor e venceu o Avaí. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Avaí pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. A rede balançou aos 12 minutos. Escanteio cobrado, bola no segundo pau. Rodrigo Endro tentou chutar, mas a bola sobrou para João Bom, que de primeira, na pequena área, virou e chutou. 1-0 Chape. O Avaí empatou aos 34, jogada individual pela esquerda na entrada da grande área. Soltou o pé e marcou para deixar tudo igual. 1-1. Quase no finalzinho do primeiro tempo, o jogo já foi definido. Rubens sozinho ganhou da marcação, abriu espaço, ajeitou na canhota para meter no ângulo do gol de Gorbon. Golaço! Jogo que foi observado pelo novo técnico da Chapecoense, Fábio Matias, que estava lá, escondidinho, de olho na garotada. No segundo tempo, o Avaí tentou com Paulo Vitor no chute rasteiro. Depois, na cabeçada de Ana, segunda trave, no cantinho, para a baita defesa do goleiro Anderson, que tirou em cima da linha. O Verdão do Oeste chegou com o Rodrigo Endro no toquezinho para a defesa do goleiro. Mas terminou assim no oeste do estado. Chapecoense 2, Avaí 1. E o que movimentou também essa semana aqui no SCC SBT foi os jogos de ida das quartas de final da UEFA Champions League, que vem surpreendendo. Aqui você viu a vitória do Bayern de Munique em cima do Real Madrid, mas ainda teve o Arsenal que venceu o Sporting Portugal e ontem 2 jogaços, onde vai ter gente grande, time grande que vai ter que, correr atrás no jogo de volta. Olha só. O atual campeão da Champions, Paris Saint-Germain, foi melhor em Paris, jogando contra o Liverpool. Doué abriu o placar. No meio de 4 marcadores, chutou, a bola ainda desviou e encobriu o goleiro para balançar as redes. No segundo tempo, o PSG ampliou. Kvaratskhelia passou do marcador, driblou o goleiro e fez mais um para os franceses. Final de jogo, PSG 2, Liverpool 0. Em Barcelona, na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid. O Barça ficou com 1 a menos. O Barça foi expulso depois dessa falta aí em cima de Simeone. Na cobrança, o argentino Julián Álvares pegou bem na bola e colocou na gaveta. Golaço para abrir o placar para o Atlético de Madrid. Com 1 a menos, o Atlético continuou pressionando no segundo tempo. Bom cruzamento na área, o centroavante norueguês Torloff apareceu para colocar o pezinho e marcar mais um. E terminou assim, Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Os jogos da UEFA Champions League, você sabe, é aqui na tela do SCC SBT, semana que vem tem mais. Mas já que a gente falou de correr atrás, vamos falar de corrida, porque sábado é dia de uma das maiores corridas da América Latina, que acontece aqui em Florianópolis. A 29ª edição do revezamento Volta à Ilha, que vai reunir mais de 3.000 atletas. E para conversar com a gente, eu chamei esses dois, porque se não fosse por eles, há quase 3 décadas que são organizadores que deixam tudo pronto, é família, para trazer tanta gente, reunir tanta gente aqui em Florianópolis para fazer um dos grandes eventos de corrida. O professor Carlos e a Luandra, que eu já vou chamar de Lu. Gente, muito obrigada da mãozinha, obrigada por ter vindo aqui. A cara de cansado os dois, porque eles estão trabalhando que nem loucos, não é de hoje, porque para preparar um evento como esse, não é do dia para a noite, não é de uma semana, não é do mês, é muito tempo. Professor, Lu, obrigada por vocês terem vindo. Obrigado também. Como é que tá essa organização, meu Deus do céu? Tá tudo pronto, é sábado, grande dia, a Volta à Ilha, 140 quilômetros nessa maravilha. É praias, é dunas, é período urbano, ou seja, o que mais a gente vai ver vão ser lindas paisagens.
Como é que tá tudo isso, Lu? Seja bem-vindo ao SCC Esporte. Obrigada. Tá caminhando, né? A gente está nos preparativos, nas montagens, as estruturas ali na beira-mar, onde os atletas chegam. Já tem atletas que estão chegando aí do Mato Grosso, de Cuiabá, de Goiânia, já encontrei com alguns. E estão todos eufóricos esperando mais uma edição, né? Que essa é a 29ª, é o evento mais antigo de corrida aqui da cidade, né? E a gente tem muito orgulho desse evento porque ele é o primeiro que aconteceu de corrida aqui em Santa Catarina e em Florianópolis, né? Nesse formato. Né, reunindo mais de 3.000 pessoas, amantes da corrida, e que a Volta à Ilha vende essa experiência de conhecer tantos pontos lindos de Florianópolis, né? Então, a gente tem muito a agradecer quem está vindo e quem participa há tantos anos com a gente. Verdade, vocês estão vendo ali as imagens que a Lu que mandou pra gente, inclusive de edições passadas da Volta à Ilha, e é isso que a gente vai encontrar. Eu digo a gente, porque eu vou participar, gente, depois eu conto isso para vocês. Professor Carlos, há quase 3 décadas aí nessa organização. O professor Carlos é tio da Lu, ou seja, é uma organização em família que a gente está falando, e a expectativa grande de sábado vai ter alguma mudança em relação aos outros anos, é quase a 30ª edição. Professor, como é que é organizar tudo isso e fazer essa corrida reunindo tanta gente aqui em Floripa? A prova Volta à Ilha, como você mencionou e muitas pessoas sabem disso, é uma prova muito diferente. É diferente. É sugênese em todos os aspectos. Um deles é por causa de ser em equipe. Então, não é para correr sozinho, é para correr em grupo. Então, você tem que fazer um grupo, tem que fazer amizade entre o grupo para que sua corrida seja bem. Não precisa ganhar, mas o grupo precisa estar unido com o objetivo de interagir o dia todo, né? E depois a prova é muito longa, são 140 quilômetros. Outra diferença e outro aspecto que o percurso é muito heterogêneo e muito diferente, mas são percursos difíceis e bonitos. Bonitos e difíceis tem para todos os gostos, para todas as pessoas. E por isso que faz com que venham pessoas do Brasil inteiro para Volta à Ilha, mesmo com essa, talvez, um pouco de dificuldade de enfrentar o percurso, mas isso é superado por essa expectativa, união do grupo, confraternização e aproveitar a ilha nesses 140 quilômetros de um dia cheio de atividade, de alegria e de confraternização. Né? E como a Lu disse, gente, tem pessoas que estão desde a primeira edição, né, Lu, participando dessas equipes. O professor Carlos falou disso, nós temos a nossa equipe, que a gente vai, como eu disse, a gente vai correr também. Aqui do SBT tem eu, o Zanotto e o Kaique, que estaremos fazendo juntamente com a imprensa aqui de Florianópolis. É a nossa equipe Apressadinhos, né? Que a gente montou a nossa equipe, a Lu ajudou muito. E a gente viu o quanto é importante realmente ter essa comunicação com a equipe. Então a gente fala, a corrida não é uma prova que tu faz sozinho, mas quando é com mais gente, com a equipe, é ainda melhor. E sem contar, né, professor, para conhecer cada cantinho de Floripa. Tem gente que corre em equipe, tem gente que corre em dupla, porque vai ter duplas que vão fazer. Tem participação, tem quem vai para competir realmente. Ou seja, é para todo mundo, é para todos os gostos. Exatamente. A prova, a gente está sempre pensando em todo mundo. A gente tem que dar uma atenção para essas pessoas que vêm para correr o mais rápido possível. Tem lá alguns critérios até de fiscalização mais rígidos para ele, e tem para quem quer vir festejar. Só que precisa correr, né? Nem que for devagar, mas precisa correr, porque senão o tempo passa e a quilometragem não passa. Porque tem um horário para terminar, né, professor? Exatamente. A gente começa o horário de largada, que são um pouco flexíveis, depende da característica de cada categoria, larga um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas às 20h30, pontualmente, fecha na beira-mar, que é o último horário para todas as equipes. Aquelas que se largaram um pouco mais cedo, aquelas que largaram um pouco mais cedo, precisa chegar na beira-mar às 20h30 para comemorar. Zanotto, vamos ter que correr, hein? Ó, aqui, ó, para chegar das 8h30, para fazer 140 quilômetros, a nossa galera, nossa equipe em 13, vamos ter que correr. Gente, obrigada por ter vindo. Pra gente encerrar, Lu, dicas. Para quem tá começando, eu tô aqui, tô treinando, vocês estão vendo. Dicas para quem tá participando, quem tá indo pela primeira vez, quem tá aí já se programando, quem já veio. Qual é a mensagem do Volta à Ilha? E para nós, a mensagem da Volta à Ilha, desde que o professor Carlos criou, é o espírito de equipe. Você está com seus amigos, com a sua família, né? E a logística da prova, ela faz com que você fique unido entre vocês e também aproveitar a experiência de todos os trechos. É isso, é participar de todos os trechos, é estar junto com a equipe, é torcer pelo seu colega de equipe e aproveitar Florianópolis, que é muito bonito, né? Professor, bora. Dica, mensagem. A dica é muito particular, né? Cada equipe tem um propósito de participar.
Mas isso que a Lona falou, só reforçando, é nesse aspecto. Independente da condição física e do propósito da equipe em si, esse aspecto geral de confraternização e de aproveitar, e isso é o mais importante. Não vem com, mesmo que venha com aspecto competitivo, vem com aspecto saudável competitivo, saudável, que é tentar ganhar do outro, claro, mas dentro de um aspecto de confraternização também, que é essa questão desse abraço grande que a gente dá na ilha, né? É verdade, até porque no final lá, no último trecho, todo mundo vai estar reunido para quando a gente passar ali a linha de chegada, tá todo mundo junto. Gente, parabéns por essa organização. Nos encontramos no sábado e segunda-feira vocês vão ter aqui no programa no SCC Esporte tudo que aconteceu no Volta à Ilha no sábado. Gente, obrigada e parabéns mais uma vez. Tá aí, Volta à Ilha pra você. E a gente segue aqui no nosso programa porque tem novidades no Orlando Scarpelli. O Figueirense tem novo presidente da SAF, o tão esperado. Após reunião, o clube postou uma nota oficializando o nome de Eduardo Mafra no cargo, após aprovação do Conselho Deliberativo. Junto com Mafra foram definidos os demais integrantes do Conselho. Leandro Porto da Rosa assume como vice-presidente, ao lado de Gabriel Pires, Leonardo Berlanda e também Guilherme Queires como membros do Conselho. Sobre a proposta de aquisição da SAF, a oferta apresentada pelo ex-presidente Edson Silva foi encaminhada novamente ao grupo e agora, com a documentação, vai ser organizada tudo isso e ver o que vai acontecer com a documentação contábil e jurídica solicitada. O processo segue aguardando formalização definitiva. Isso fora de campo, porque dentro de campo, o Furacão também tem novidades dentro dos gramados. O Figueira oficializou o desligamento do atacante Kaique. O jogador chegou em 2025, em 30 jogos marcou 5 gols. Kaique já assinou com a equipe que vocês estão vendo aí, o Uberlândia, e vai defender as cores da equipe mineira no Campeonato Brasileiro da Série D, a movimentação do Figueirense. Mas agora vamos mudar de assunto. Nereu, vamos comigo para lá de novo? Vamos para Blumenau? Porque por lá tá rolando o Campeonato Brasileiro, sabe de quê? Aqui, ó. Levantamento de peso. A competição que reúne, PC, uma galera de peso, não é mesmo? Achei que tu ia já chegar aí mostrando tua força, os braços aqui, ó, pai, tá, fazendo academia e tudo mais. PC, as informações contigo, chega mais. Aí, ó. Boa, PC. Boa tarde. Aqui, ó. Boa tarde, Angélica Varaschini. Boa tarde a todos. Falamos ao vivo do ginásio Sebastião Cruz Galegão, palco do Campeonato Brasileiro, Powerlifting, nível universitário, subjúnior e júnior, 300 competidores, levantamento básico de peso, só os fortes. Aqui tem uma área de aquecimento que o Felipe Andrade mostra agora. As competições são diárias até o próximo domingo, Angélica Varaschini. E atenção, horário para a visitação do público, a entrada é franca das 10 horas da manhã até às 19 horas. No domingo também, nas finais, a partir das 10 horas da manhã, Felipe Andrade mostra só os bravos, hein? Hein, Angélica? Dá uma olhada. Ô, irmão, tá me encarando por quê, irmão? Tá me tirando, irmão? Você tá me olhando assim por quê? Encarado assim, irmão? Tudo bem? O evento tá começou ontem, vai até domingo. Vai ser show de bola, só os júniors e os melhores subjúniors do Brasil fazendo força. Legal. Como é que foi o café da manhã hoje? Reforçado? Comi 6 ovos, 8 pães, por isso. Só isso. Longe das minhas panelas. Boa sorte, irmão. Vamos para a competição agora. Aqui, Angélica, nesse espaço acontecem as disputas. Nesse momento são 18 categorias, competidores de 18 estados. Tem um levantador no supino reto. É o garoto de Itapema, esse? Do Rio de Janeiro. Vem cá, Vitor. Vitor, tudo... Qual é o seu nome, irmão? Anael. Anael, do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, legal. Quanto você tentou levantar ali, irmão? 132,5. Você tentou? Eu fiz. Você fez Você deu a vida, então. Você deixou a alma ali. Não, sobrou um pouquinho. Sobrou, irmão? Então, qual que é o seu recorde? Vamos ver hoje. Vamos descobrir. Você veio para brigar pelo título. Brigar pelo título. Então, Deus abençoe. Boa sorte, tá bom? O Gabriel é o presidente da Associação Catarinense de Levantamentos Básicos. Me fala sobre a importância desse evento aqui em Blumenau. Boa tarde. Boa tarde.
Esse é um evento nacional, onde estão atletas sub-júnior, júnior e universitários. Esses são o futuro, né, do powerlifting. Eu quero agradecer aí o incentivo do vereador Egídio, do secretário Galdino, da Prefeitura Municipal, que nos presenteou com esse lindo espaço novamente. A Confederação Brasileira está amando aqui o espaço. Atenção, vê se ele vai conseguir. Vamos ver se ele vai conseguir. Atenção, esse é o competidor. Isso eu não peguei. Você não pegou, né? Bom, então, qual que é a técnica necessária ali, além da força? O que é preciso, o que é determinante para o levantamento ser correto? O levantador, ele treina, diferente do que todos pensam, né? Ele não treina pesado sempre. Então, ele tem as suas cargas máximas, porém, ele faz muito treinamento repetitivo, ajustando a técnica até a técnica estar perfeita e executar com o máximo de recrutamento de todas as fibras musculares, alavancas necessários para finalizar o movimento. Muito bem, a gente, para finalizar então, Angélica, vai acompanhar o movimento desse atleta aqui, esse competidor. Qual é o nome dele, abençoado? Lucas Demasiado. Lucas, ele é da onde? Ele é de Niterói, da minha cidade também. Ah, e aí, irmão, tudo certo? Tudo certo. Legal. Ele compete há quanto tempo, hein? Então, a gente já está no powerlifting. É isso. Boa, garoto. Movimento correto, como é que você avalia? Foi bem? Válido, foi válido. Tem que botar a nova pedida dele agora. Legal. E vocês vieram para brigar pelo título também? Com certeza, mas tem 1 minuto para botar a pedida. Vai lá então, capricha. Angélica, Gabriel, show de bola. Entradas gratuitas na faixa 0800, levantamentos básicos de peso. É o Campeonato Brasileiro Powerlifting Sub-Júnior, Júnior Universitário, que vai até o próximo domingo aqui em Blumenau. Angélica Varaschini, tá aí o desafio, tá colocado na tela do SCC Sport. Você, Angélica. Boa, PC, obrigada, que é isso, hein? Os caras treinam mesmo, olha ali, treinamento e é de um jeito, tem as técnicas, as táticas e tudo. Fica aí uma dica pro pessoal curtir também final de semana, para ver uma competição, para quem principalmente treina, PC. Show de bola. Agora, esse ano tu treina, PC, dá uma treinadinha a mais aí na academia, eu sei que tu já é forte, para ano que vem, quem sabe, ó, tu disputar aí também um campeonato desse, PC. Fica aí, ó, fica o desafio pra ti. Vamos ver ano que vem como é que vai ser, PC. Vai treinando, vai treinando. Valeu, PC, obrigada pelas informações. Seguimos aqui no nosso SCC Esporte, agora para falar de futsal, porque a Serra Catarinense volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional, porque está recebendo a Seleção Brasileira de Futsal Sub-23, para um período de treinamentos e também para amistosos internacionais. São os preparativos para o sul-americano da categoria. Vamos saber mais sobre isso com Sheina Marcon. Oi, Angélica, eu estou aqui no ginásio da Uniplac acompanhando o treino da Seleção Feminina de Futsal Sub-23. As meninas estão em Lages fazendo uma preparação super especial para o Sul-Americano, inclusive com jogos importantes marcados aí para essa preparação durante essa semana aqui em Lages. Por isso eu vou conversar com a Bebel, que é a treinadora técnica das meninas. Bebel, como é que está toda essa preparação? Como é que foi formada essa primeira convocação da Seleção Sub-23 para essa preparação para o Sul-Americano? E por que vocês escolheram Lages para vir treinar? Bom, é muito especial esse momento, porque é a primeira convocação feminina depois da nossa conquista da primeira estrela do Mundial, que foi em dezembro. Então a gente se sente muito honrado, é um novo ciclo, é um novo momento. A gente conseguiu contemplar aí 14 atletas, grandes atletas de diversos clubes brasileiros. E escolhemos Lages também, porque é uma cidade que acolhe, que apoia. Então o Brasil está muito bem instalado aqui, estamos nos sentindo em casa. E aí tem vocês estão fazendo os treinos aqui, aí tem um amistoso com a seleção da Colômbia, que também já está em Lages para fazer esses amistosos que vocês vão fazer durante essa semana aqui. Quais são os dias dos jogos? Hoje, né, no caso, quinta-feira, e também outros dias, né? Exato, jogamos na quinta-feira às 20 horas no Jones Minosso contra a Colômbia Sub-20. Jogamos também em Correia Pinto no sábado às 16 horas e fechamos essa sequência de amistosos no domingo às 11 da manhã no ginásio Jones Minosso. Então, aproveitando também para convidar o público. E aí, depois disso, vai ser feita uma outra convocação também, provavelmente no Rio de Janeiro, para essa preparação para o Sul-Americano, né? Exato. Nosso principal objetivo é o Sul-Americano Sub-20, que será em setembro. Porém, a gente conseguiu contemplar algumas atletas aqui do Sub-20 e também Sub-23. Mas teremos uma nova sequência de treinamentos e aí, depois, por fim, vamos para a viagem.
Como que você avalia, né, essa primeira convocação, os primeiros treinos que vocês estão fazendo aqui com esse time que está formado agora? Bom, a gente tem uma comissão interdisciplinar muito interessante, departamento médico, departamento físico, departamento técnico, que está conseguindo colocar nesse pouco período de trabalho bastante informação, bastante conteúdo, mas são atletas que já vêm dos clubes praticamente prontas, né? São selecionáveis, são atletas de alto nível, de alta performance, então isso nos facilita. Estou gostando muito, a gente está conseguindo render muito bem aqui e esperamos fazer grandes jogos. Bebel, obrigado pelas informações, ótimos amistosos para vocês. Vou conversar com a Milena também, que é atleta aqui de Lages, das Leoas, e também está integrando aí o time da seleção. Como é que está sendo para vocês esse treinamento, essa preparação, e você em casa, né, Milena? A gente está muito feliz por ser uma seleção, primeira vez convocada sub-23. Acredito que está sendo especial para todas, apesar de algumas já ter sido convocada lá em 2022 e está compondo o elenco novamente. É uma sensação única, é muito gratificante. Então, a gente está fazendo essa semana esses períodos de treinamento, de jogos, valeu muito a pena. E estou muito feliz por ser na minha cidade natal, com a minha família presente, com todo mundo podendo apoiar. E como a prof já falou, a gente convida para que o pessoal venha apoiar, venha assistir. O futsal feminino é lindo e não é à toa que Lages respira futsal. Então, a gente já deixa o convite e que todo mundo possa vir prestigiar a gente. Obrigada, Milena. Sucesso, parabéns para as meninas aqui. A gente está torcendo também, viu, Angélica? E claro que a gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Esporte da mulherada aqui de Lages e de Santa Catarina e do Brasil, que representa muito bem o futsal aí mundo afora. A gente continua acompanhando e trazendo as informações para vocês. Volto com você aí no estúdio, Angélica. Boa, Shaina. Obrigada pelas informações. A gente vai ficar acompanhando. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora, Henrique Zanotto e Maria Esther seguem na sua companhia, aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã. Valeu, Angélica Varaschini. Amanhã ela volta 12h05 com as informações do esporte. Agora a gente fala de uma operação da Polícia Civil que contou com apoio e parceria do PROCON e interditou uma casa noturna aqui na capital. Esse estabelecimento fica na região continental, no bairro de Capoeiras. Durante a operação, foram encontradas no local drogas, medicamentos de uso controlado e ainda questão sanitária, diversas irregularidades. O diretor da Defesa do Consumidor do PROCON da capital, o Tiago Silva, ele deu um resumo para a gente do que foi essa operação. Vamos ver? O PROCON Municipal, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação na manhã de hoje. Nós lacramos uma boate onde encontramos indícios de irregularidades nas bebidas. Também fechamos o estabelecimento por falta de alvará. Não tinha alvará de bombeiro, alvará da polícia, da vigilância sanitária, então resolvemos fechar, interditar por 90 dias. Seguimos analisando todo o material que foi apreendido, sendo que a Polícia Civil conseguiu, junto com o Poder Judiciário, um mandato de busca e apreensão. Lembrando que também há uma investigação sobre uma suspeita de extorsão. Segundo essa investigação policial, uma vítima teria relatado ter sido dopada enquanto consumia bebidas no local. Após recuperar a consciência, a vítima identificou transferências bancárias que não foram reconhecidas, que passam da casa dos R$70 mil. O local, como a gente viu, foi interditado e, em nota, a direção do estabelecimento negou essas acusações de extorsão e afirmou que os alvarás estão regularizados e disse que a interdição ocorreu por questões documentais. Informaram que todos os alvarás do estabelecimento estão devidamente regularizados e em plena validade. A documentação necessária deverá ser apresentada junto aos órgãos competentes no decorrer desta quinta-feira. E aguardam a regularização imediata dessa situação. E como a gente viu, o caso ainda segue investigação no âmbito da Polícia Civil após essa interdição. Vamos com informações agora de um caso que terminou em morte durante foi dentro da penitenciária, né? É dentro da penitenciária agrícola de Chapecó. O caso aconteceu lá na região do Grande Oeste. A polícia está investigando e o Felipe Bastos traz mais informações para a gente do que poderia ter sido a causa da morte desse detento. Bastos, então, deixa eu ver se está certo o sinal dele, tudo ok. Vem com a informação ao vivo para a gente para falar desse caso, então, porque envolve as polícias penais e também a Polícia Civil, né, Bastos?
Exatamente isso, Zanotto. E a Polícia Civil, então, ela já começou a investigar desde a noite da última sexta-feira, 3 de abril, dia que aconteceu esta morte de um detento na penitenciária agrícola aqui da cidade de Chapecó. Ela está investigando o que realmente teria acontecido, as circunstâncias também e os motivos que levaram a essa confusão. De acordo com a Secretaria de Justiça e Reintegração Social, houve uma agressão entre custodiados que resultou na morte de um interno. Assim que a situação foi identificada, equipes de emergência foram acionadas, mas quando chegaram no local desta confusão, o homem, o detento, já estava sem vida. A secretaria informou ainda que todos os protocolos de segurança foram adotados e que as autoridades policiais foram chamadas para atender a ocorrência. A investigação sobre as circunstâncias e a motivação do crime estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Paralelamente a essas investigações, a Corregedoria da Secretaria também vai abrir um procedimento interno para apurar esse caso. Zanotto. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. E nós tivemos aqui na região da Grande Florianópolis também 2 mortes registradas no período das últimas 24 horas. Uma delas aqui na capital, na comunidade da Vargem Grande, onde um sujeito foi encontrado sem vida. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, era alguém que estava já desaparecido e estava enrolado o corpo em uma coberta. E agora a polícia está investigando o caso. E o outro foi na comunidade do Sertão do Imaruim, em São José, onde esse homem foi encontrado com as mãos amarradas e com diversos disparos de arma de fogo a causa morte. Então são 2 investigações, uma fica com a Delegacia de Homicídios da capital, da questão desse caso ali da Vargem do Bom Jesus, e o outro do Sertão do Imaruim vai para a Delegacia de São José. Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar a polícia nessas investigações, o telefone é o Disque Denúncia 181, você não precisa revelar a sua identidade, certo? E agora chegou a hora da gente conferir como fica a previsão do tempo. Hoje, uma quinta-feira de tempo firme em Santa Catarina. Uma massa de ar frio avança pelo sul do Brasil, trazendo o sol e temperaturas mais amenas. Pela manhã, os termômetros ficaram levemente ali abaixo de 10 graus nas regiões mais altas do meio-oeste e também do Planalto Sul. Região serrana teve até 7 graus em algumas cidades. Aqui para o nosso litoral, até em torno aqui de 11, 12 graus de mínimas, como vocês podem ver. E aí o vento sul ele vai ganhando força aqui no litoral, com rajadas de até 70 km por hora. Com isso, o mar ele fica mais agitado entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, com ondas de até 3,5 metros de altura e picos ainda maiores em alto mar. Agora, as máximas, vocês vão ver que com o sol, as máximas já sobem um pouco mais, esquenta agora à tarde, como é o caso aqui da região do Vale, que pode chegar a 28, norte do estado também. Já na Grande Florianópolis e sul do estado, a gente deve ficar entre 24 e 26 graus. Na Serra, hoje máxima de 22, está agradável por lá, 26 no Planalto Norte e de 23 a 25 no Grande Oeste. Amanhã, essa massa de ar frio mantém o tempo ensolarado e as temperaturas um pouco mais amenas aqui no nosso estado, com mínimas abaixo de 10 graus, de novo, nas áreas mais altas do oeste até os planaltos, podendo chegar, olha só, até 3 a 4 graus com condições de geada no Planalto Sul, nossa região serrana. Mas aí depois já esquenta um pouco mais com o sol novamente. Olha assim, aqui comigo. Em Chapecó a máxima é de 26 amanhã, solzão. Blumenau tem 24, Criciúma também 24 de máxima. Floripa amanhã tem a mesma máxima de Joinville, 23 graus, não devemos passar disso. E as mínimas, ó, entre 16, 18. Agora Lages, mínima de 8 e máxima de 22. Lembrando que na região serrana a gente pode ter, segundo a Ipagre-Cirã, chance de geada. A gente vai seguir acompanhando e, claro, se tiver o registro, a gente mostra aqui para vocês. Em ano de eleição, não basta achar, é preciso saber de fato o que a lei permite. Em Santa Catarina, um evento inédito reuniu autoridades para explicar as regras do jogo e mostrar que quando todo mundo entende os limites, a democracia funciona muito melhor. Vocês vão ver na reportagem do Kaique Guede e do Nereu Filho. Um ano de eleição é como uma partida decisiva. Tem regras, limites e qualquer erro pode comprometer o resultado.
E é justamente para evitar faltas nesse jogo que a Procuradoria-Geral do Estado promoveu pela primeira vez um evento para orientar gestores públicos. Prefeitos, vereadores, advogados, representantes do Judiciário e muitas outras autoridades se reuniram em Florianópolis para discutir limites legais durante o período eleitoral. Porque, na prática, a máquina pública continua funcionando, mas com regras mais rígidas. Desde 1º de janeiro, nós já temos muitas vedações com sanções graves a todos os candidatos. E, sobretudo, esse evento visa orientar quanto ao cumprimento fiel da lei eleitoral. Ou seja, que não haja desequilíbrio no pleito, em favor de nenhum candidato. É isso que a lei visa proteger. Dar igualdade de oportunidades a todos os candidatos, independentemente de quem está na máquina pública ou não. A gente sabe que em época de eleição a chapa esquenta. Esquenta nessa época de fake news, nessa época de IA. Então nós temos que estar atualizados. E o Estado, como disse inicialmente, o Estado de Santa Catarina é um Estado que é legalista. Nós gostamos de fazer direitinho, bem feito e com segurança jurídica. A legislação eleitoral impõe uma série de critérios para garantir igualdade entre os candidatos e evitar que a estrutura do Estado seja usada para beneficiar quem está na disputa. Entre os principais pontos estão restrições na publicidade oficial, na distribuição de benefícios e no uso da imagem de gestores. Quando a administração pública ela toma a iniciativa de promover eventos como esse, ela de alguma maneira demonstra, né, que compactua com as regras do jogo, compactua com a importância da capacitação dos administradores, né, para que as eleições, né, que se avizinham possam transcorrer de uma maneira normal, respeitando as regras do jogo, né, o processo eleitoral, porque ganha não apenas a administração pública, mas como todo cidadão. A definição das regras do jogo faz com que nós tenhamos segurança jurídica. E segurança jurídica é um pilar do Estado Democrático de Direito, para que todos aqueles que vão participar desse pleito eleitoral saibam de que forma as regras serão interpretadas no âmbito dos tribunais e assim nós possamos ter eleições limpas e com isso quem ganha é o Estado Democrático de Direito. A ideia por aqui é evitar que desconhecimentos virem problemas. Quem participa sai com um guia prático do que pode e do que não pode ser feito. O chamado Manual das Eleições orienta desde a conduta de agentes públicos até situações do dia a dia da administração. Ele foi elaborado pela Procuradoria e tem o objetivo de garantir uma disputa justa, sem vantagens indevidas. Todos nós temos que trabalhar em favor da democracia, a favor do cidadão e, por isso, é importante que todos os órgãos estejam afinados no que diz respeito às suas atribuições e ao pleito eleitoral. A informação como ferramenta da democracia, né, o Piara, e a transparência e o trabalho, como a gente viu aqui das entidades sendo destacado nesse período, que vamos viver o período eleitoral, né? Boa tarde. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todo mundo em casa. Sim, uma bela iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. É um evento importante. O governo é muito grande, tem muita gente e, às vezes, o desconhecimento causa mais prejuízos do que a própria má intenção quando há. O Piara, o que você traz informações para a gente hoje? A composição das bancadas e a questão da migração ainda que nós acompanhamos lá na troca de partidos, né? Então, Zanotto, eu ainda estou olhando bastante para a questão das mudanças na janela partidária e uma coisa me chamou muito a atenção. Primeiro, há uma mudança no perfil partidário das bancadas ligadas, de políticos ligados a igrejas evangélicas. E eu vou trazer aqui não é a filiação, porque o prazo de filiações esgotou no sábado, mas o deputado federal Ismael dos Santos, ele foi a Brasília ontem, num evento em que ele estava com o governador Jorginho Melo, e ele foi encontrar Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência pelo PL, e também o Valdemar da Costa Neto, uma forma também de se blindar das críticas que está sofrendo da área das lideranças mais ligadas ideológicas do bolsonarismo, que acham que ele não devia estar no PL. Então ele está lá, uma imagem com Flávio Bolsonaro, é a blindagem. Trouxe aí até o trechinho para vocês. Esse quadro maravilhoso e dando as boas-vindas ao nosso amigo Ismael. Ismael, muito bem-vindo à família do PL. Você está vindo com um padrinho forte aqui, com o nosso vereador Jorginho.
E então, mas aí, olhando isso aí, é interessante. Ele troca o PSD pelo PL, ele busca uma aproximação, um reforço na ligação dele com o eleitorado mais conservador. Mas esse movimento não é isolado. E aí eu trouxe aqui uma lista, aqui, um gráfico, que mostra bem isso. Em 2002, Santa Catarina elegeu 2 deputados federais e 4 estaduais ligados a igrejas evangélicas. E eles estavam em 5 partidos. E agora eles se concentram, houve uma migração, um bando quase, para o PL. Então, o Ismael dos Santos, deputado federal, foi do PSD para o PL, a Giovana de Sá, que era do PSDB, foi para o Republicanos, e na Assembleia Legislativa, o Sérgio Mota é o único que não mudou de partido dessa turma toda, o Sérgio Mota é o único que era Republicanos e continuou no Republicanos, mas Jair Mioto, foi da União Brasil para o PL, o Marcos da Rosa foi do União Brasil para o PL e o Júnior Cardoso trocou o PRD, que era o antigo PTB, também para o PL. O que significa esse movimento? Primeiro, essas lideranças normalmente, historicamente, em Santa Catarina, se filiavam a pequenos partidos onde pudessem ter um controle maior da legenda e coligavam com legendas maiores na hora da eleição. O que mudou? Esses partidos, o PSC, o próprio Democratas, PTB, foram ficando pelo caminho por causa da cláusula de barreira que limita a participação de partidos com menos votos e do fim da coligação na eleição proporcional. Então, o que eles estão fazendo agora? É um movimento de realinhamento. Então, eram 5 partidos, eram 6 lideranças de 5 partidos, agora são em 2 partidos apenas. O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma penetração muito forte nesse meio evangélico. Então, às vezes, o eleitor evangélico procura um candidato do partido do Bolsonaro, então os políticos estão se adaptando a isso. E o Republicanos, que também era um partido menor de ligação religiosa e que se expandiu, se ampliou. Hoje é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, e também acaba sendo um espaço confortável para essas lideranças. É uma mudança de modo de se comportar partidariamente, Zanotto, que me chamou muita atenção. E ainda no exemplo ali da deputada Giovana de Sá, né, que trocou o PSDB pelo Republicanos, também um esvaziamento não somente aqui no cenário estadual, mas nacional do Tucanos, né, um dos partidos que foi um dos maiores, era o PSDB, e hoje cada vez com menos integrantes. O PSDB tinha a Giovana de Sá, deputada federal, o Marcos Vieira, estadual, e Vicente Caro Preso, estadual. Só o Marcos Vieira ficou em Santa Catarina. Agora, nacionalmente, uma curiosidade. Eles perderam muitas posições na eleição em 2022. Agora, na janela partidária, sob o comando do Écio Neves, eles conseguiram até aumentar e foram os partidos que mais filiaram deputados na janela. Vamos ver o que a urna diz. Muito bem, o Piara que volta logo mais, o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, e a qualquer momento você acessa a coluna do Piara aqui no nosso portal e tem todo o bastidor das informações da política. Certo, Piara? Até lá. Valeu, até amanhã. E nós seguimos aqui com mais informações. A crise está pronta, gente. Esse caso é revoltante, exige um trabalho rápido e eficiente da segurança pública do estado de Santa Catarina, de um casal de idosos que estava tranquilamente no seu apartamento, moram ali na região da Meia Praia, em Navegantes, quando foram surpreendidos pela ação de um criminoso que tirou a vida da senhora, que estava na casa com seu marido e deixou ele em estado grave. A Cris está levantando as últimas informações porque chama atenção, né, Cris? Uma cidade que tanto cresce, uma economia forte, o município de Navegantes e uma região muito pacata. Conheço muito bem a Meia Praia, que fica entre a Praia Central e a Praia do Gravatá, e esse casal sendo surpreendido dentro de casa por esse criminoso. Ô Cris, o estado de saúde do marido também é grave ainda, né? A informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto. Essa ocorrência foi registrada pela Polícia Militar ainda na madrugada de hoje, realmente na região ali da Meia Praia, em um apartamento. Foram os vizinhos quem chamaram a polícia porque ouviram gritos, pedidos de socorro de dentro desse apartamento. A Polícia Militar chegou no local, não conseguiu acesso rápido pela portaria. Os policiais precisaram acessar a sacada deste apartamento. E no local, infelizmente, Zanotto, como você falou, já encontraram essa idosa já sem vida, os dois idosos com ferimentos graves na cabeça. Ela já sem vida, ele com vida, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para o hospital de Navegantes, mas devido à gravidade do quadro de saúde desse senhor, ele foi encaminhado aqui para o Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen em Itajaí. Eu tentei informações sobre o estado de saúde dele, mas não consegui. O hospital passa apenas para os familiares.
Claro, a polícia continuou ali nas buscas desse suspeito, recebeu informações inclusive de vizinhos que ele teria acessado a parte de trás ali do prédio e conseguiu fugir. O delegado inclusive emitiu aí para a gente, enviou uma imagem que pode ser desse suspeito. A Polícia Civil está investigando o caso nesse momento para tentar identificar esse suspeito, esse autor desses 2 crimes, né, um homicídio e uma tentativa, e pede para que, se você tiver alguma informação, por favor, passe para o 190 da Polícia Militar ou 181 para a Delegacia de Polícia Civil de Navegantes, ou vá direto. Claro, a Polícia Civil garante total sigilo, mas a gente vai acompanhar aí a evolução, a investigação desse caso. Volto contigo, Zanotto. E até acrescento o seguinte, Cris, aproveitando a nossa audiência, você que nos acompanha em Navegantes, principalmente você, morador do bairro Meia Praia, dessa região, que dê uma olhada, você que tem câmera de monitoramento durante essa madrugada, qualquer atitude suspeita, era por volta das 3, né, Cris? Por volta das 3 da madrugada, dá uma olhada no seu sistema de câmeras, porque você pode auxiliar diretamente a polícia nesse momento na informação principal, na identificação desse sujeito que tirou a vida dessa senhora e deixou o marido dela em estado grave no hospital. Porque se você tiver a imagem, mas eu não tenho certeza se é ou não, mas avisa a polícia, né? Passa para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, porque aí os policiais, com toda a sua capacidade, vão analisar e saber realmente se trata-se do suspeito ou não. Agora, é um caso que chama atenção na pacata cidade de Navegantes, esse caso, então, de latrocínio, né? Um roubo seguido de morte. Vamos ver agora o que a investigação vai apurar nos próximos dias. Gente, nós tivemos agora, nessa quarta-feira, mais um caso de violência contra a mulher, onde o principal suspeito da morte dela é o ex-companheiro. Foi em Braço do Norte, região sul do estado de Santa Catarina. Está em destaque aqui no portal, também nós temos já a identificação da vítima, a Tatiana Marcos Medeiro, de 46 anos. A polícia investiga ainda as circunstâncias desse assassinato. As primeiras informações indicam conflitos já do casal. Ela já havia solicitado, estava até com a medida protetiva, e ele, após tirar a vida dela, entra em contato com o familiar, dizendo que ia tirar a própria vida também. E os policiais, então, ao receber essa informação, foram até o local onde estava esse sujeito, que foi levado ao hospital sob custódia da polícia e aguarda agora para ser ouvido. Então, é caso aqui, né, de feminicídio na região sul de Santa Catarina, município de Braço do Norte, onde a vítima, essa mulher de 46 anos, repito, a Tatiana Marcos Medeiro, infelizmente, é vítima desse sujeito, que é mais um entre tantos que não conseguem entender o término de uma relação, né? Que a mulher não quer mais e esses sujeitos continuam insistindo. E aí vem um questionamento da própria legislação, né? Que a gente fala muito em aumentar a pena, mas que pena dá para um sujeito que tira a vida da ex-companheira e depois tenta tirar a própria vida? Ou seja, é alguém que já não tem mais o discernimento, né? É alguém que deixa essa questão emocional falar muito mais alto. Maria, seguimos contigo. Agora, 12:50, você já pensou em largar tudo para seguir uma paixão? Um dentista decidiu trocar o consultório pela correria da cozinha profissional. Ele é um dos alunos beneficiados pelo programa de gratuidade do SENAC, que agora ganha um reforço de peso. Um novo restaurante escola na Assembleia Legislativa. O projeto, além de valorizar os sabores da nossa terra, funciona como uma porta de entrada para quem está começando no mercado de trabalho. Acompanhe na reportagem da Grazi Biali e do Christopher da Silva. O ambiente da cozinha sempre chamou a atenção do Douglas. Então, ele colocou na balança e decidiu mudar de profissão. De dentista, passou a auxiliar de cozinha e agora cozinheiro. Eu tinha uma noção do que era gastronomia, mas eu não tinha me aprofundado. Então, fazendo o curso, abriu meus horizontes, eu tive contato com profissionais maravilhosos, professoras muito boas, que me ensinaram técnicas, muitas práticas, e que agora eu estou conseguindo colocar em prática aqui no restaurante, que é outra dinâmica, né? É um dia a dia diferente que a gente vai vivenciando aqui e que a gente vai aprimorando conforme o tempo vai passando. Né? Douglas participou do programa de gratuidade do SENAC, que oferece cursos na área de gastronomia para a população. Foi um curso que durou em torno de 5 meses, a gente teve todo o contato de segurança alimentar, a parte teórica, a parte prática, indo para a cozinha ali da faculdade, colocando a mão na massa, aprendendo práticas, técnicas, tudo voltado para a gastronomia e para o mercado de trabalho. Ele é um dos cozinheiros do restaurante Origens, que iniciou a operação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O projeto do Senac vai transformar essa estrutura em um restaurante-escola para receber alunos dos cursos de gastronomia como uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Terá aula lá no Senac, a parte teórica e prática, mas o que difere muito para cá do restaurante é que aqui eles vão vivenciar como funciona um restaurante. Assim como os equipamentos tecnológicos, como Ivário, um forno combinado, eles vão ver no dia a dia o funcionamento na vida real. O projeto é resultado de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado e o Senac. E une qualificação profissional, inclusão social, além de valorizar a gastronomia catarinense, já que os pratos darão visibilidade para as culturas gastronômicas do estado. O que é mais importante é que o restaurante serve de escola para formar jovens na área de gastronomia. O restaurante Origens vai fornecer refeições de acordo com as regiões de Santa Catarina, fornecer profissionais ao mercado de trabalho em áreas tão importantes. É fundamental e a Assembleia dá a sua contribuição e se aproxima mais da sociedade, é uma prestação de serviço e, ao mesmo tempo, atende uma necessidade interna da Assembleia Legislativa, porque o restaurante atende os funcionários, atende os visitantes, né, como disse, com preço razoável, com qualidade muito boa e com atendimento da qualidade Senac. O que Douglas aprendeu em aula agora vai compartilhar com os alunos, abrindo portas para os novos profissionais que estão chegando. É uma oportunidade que vai ajudar muito os estudantes, porque a gente vê ali na teoria, mas a gente não sabe como é que é o mercado de trabalho. Então, os estudantes vindo para cá, eles vão ter uma noção de como funciona uma cozinha, como que é a dinâmica, como que é o dia a dia, a entrada e saída de pedidos, a correria que acontece aqui dentro, de uma forma leve e tranquila, que é o que a gente tenta fazer aqui dentro todo dia. Muito bem, Zanotto, que vai bem na cozinha, né? Gosto de cozinhar. Hambúrguer de sardinha. Isso, não fiz ainda, né? Tô devendo esse prato para fazer para vocês. Ô, Maria Esther, hoje à tarde vai se pegar a estrada ou vai ficar por aqui? Hoje vou ficar por aqui. Que bom, Maria, porque quem vai pegar a estrada precisa ficar atento que nós temos obras acontecendo e até mesmo interrupção do trânsito na 470 e também lá na 101. Quem vai trazer mais informações para a gente, primeiro, é o Paulo César. De qual o trecho e qual horário que a 470 vai ser interditada? Paulo César, a informação ao vivo é contigo, abençoado. Henrique Zanotto, Maria Esther, o alerta para os motoristas que trafegam, que costumam utilizar diariamente a BR-470, é um alerta para uma interdição completa, total da rodovia. A BR-470 ficará fechada por 1 hora na tarde de hoje. E essa interdição se dará lá na altura do quilômetro 60, na divisa ali entre Blumenau e Indaial. E por que essa interrupção total do trânsito, do fluxo, da circulação de veículos na rodovia? Porque as obras da BR-470 no lote 4 estão na reta final e hoje está programada uma detonação de rochas na altura do quilômetro 60. Essa intervenção ela é necessária porque a empresa SCC Gás precisa concluir o remanejamento da rede de gás, da rede de distribuição de gás natural. Por isso, essa tão aguardada finalização do remanejamento da rede de gás vai permitir o avanço e a conclusão da duplicação da BR-470. E é uma área com um terreno muito rochoso, por isso, todas as precauções, todos os cuidados estão sendo tomados, inclusive a empresa vai pedir para que o pessoal ali daquela região tenha os cuidados necessários. Haverá uma evacuação, inclusive, do pessoal dos comércios ali no momento da detonação das rochas. Então, fica o alerta, 4 da tarde, a rodovia será completamente fechada à altura do quilômetro 60 para a detonação de rochas. Por 1 hora essa interdição total, os motoristas devem se programar, evitar rotas alternativas, Rua Bahia, na Estrada Velha, por exemplo, é uma das possibilidades, ou reprogramar, né, o passeio ou a saída para hoje à tarde na BR-470. Dos 73 quilômetros previstos de duplicação entre Navegantes e Indaial, 62 já estão duplicados, reta final. A previsão do DENIT é entregar a obra totalmente em 2027. Voltamos ao estúdio. Maria Esther, Zanotto, abençoados.
Querido, obrigada, PC, pelas informações. Ainda falando das rodovias, agora a gente vai para a região do Litoral Norte, porque os acessos pela pista norte da BR-101 em Balneário Camboriú vão passar por melhorias. E isso, inclusive, já está refletindo no trânsito. A gente tem imagens, Anoto? Vamos mostrar, então, o trecho que a gente está agora com a imagem ao vivo, que é Balneário Camboriú, sentido sul, um pouquinho mais lento. E a Cris traz as informações para a gente dos valores orçados dessa obra, né, que já está iniciando ali na região. Então, Cris, a gente mostra agora aqui ao vivo o trânsito, sentido sul lento, no sentido norte é normal, e você traz em detalhes essa obra de melhoria aos acessos. Até porque, né, Cris, é um dos pontos de maior gargalo que nós temos, se não o maior, hoje em Santa Catarina, essa região de Balneário, Itapema, Porto Belo. E esse acesso ao município deve facilitar um pouco essa triste realidade que nós vivemos, né, Cris Pinheiro? Pois, Anoto, Maria, então, as obras ainda não começaram, viu? A ordem de serviço foi assinada e, de acordo com a Prefeitura, o início das obras ainda deve acontecer após a integração das equipes da empresa que venceu e também das equipes da concessionária que administram a rodovia BR-101. O prazo para a conclusão dessas obras é de 5 meses. A obra de adequação de acessos da pista norte na rodovia BR-101, no quilômetro 132. O investimento está na casa dos R$2.600.000. A obra, claro, tem o objetivo de desafogar o trânsito nos principais pontos com alto volume de tráfego dentro da cidade e também naquela região ali na BR-101, principalmente nos horários de pico. Só na Avenida das Flores, por exemplo, a intenção é reduzir em 30% a trafegabilidade. Os motoristas vão poder acessar a BR-101 através da Rua São Paulo e, quando entrarem na cidade, podem descer na Rua Pernambuco ou pela Avenida Santa Catarina. Essas devem ser as principais melhorias dentro de Balneário Camboriú. Implantação do novo acesso viário, conectando a Avenida Atlântica à BR-101 via Alvin Bauer e Rua São Paulo, melhoria no desempenho operacional na Avenida das Flores, com a redução ali na demora média do controle do semáforo, estruturação do sistema binário no bairro dos Estados, entre as ruas Pernambuco, São Paulo e Avenida Santa Catarina, e a criação de acesso direto pelos polos geradores e tráfego na região ali da rodoviária com ligação direta entre a BR-101 e a Avenida Santa Catarina. A gente vai continuar acompanhando e traz para vocês a data certinha quando vão começar essas obras. Volto com vocês. Boa tarde. Valeu, Cris. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Ela volta com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia da região do Litoral Norte, Maristela. O cartão turista do transporte coletivo tem feito sucesso em Florianópolis. A nova versão teve um aumento de 500% em relação à temporada anterior e esgotou antes mesmo do fim de março. Isso mostra uma mudança no comportamento de quem visita a capital do estado, que a gente mostra agora na reportagem. Mais praticidade no dia a dia e menos filas na hora de pagar a passagem. O novo modelo do cartão turista caiu no gosto dos visitantes. As 20.000 unidades disponíveis foram esgotadas. O cartão turista ele veio justamente para melhorar a condição de operação do sistema, já que a partir de janeiro o prefeito Topazio e a Secretaria de Infraestrutura aboliu o pagamento embarcado em dinheiro. Isso ganha muita velocidade de locomoção, de deslocamentos dos nossos ônibus, e o cartão turista veio com essa ideia. Além de ser um souvenir que possa ser colecionado, ele também é utilizado para facilitar a operação do nosso sistema de transporte, com a garantia também da integração de até 3 horas em qualquer sentido, sendo mais um benefício para o usuário do transporte coletivo. Com o cartão, o turista consegue usar diferentes linhas de ônibus, pagando uma só passagem dentro de um período de até 3 horas. Além de prático, o valor é acessível, custa apenas R$ 5,00. O uso do cartão disparou. O aumento foi de mais de 500% em relação à temporada anterior. O número aumentou e também a gente tem feito várias obras pontuais, é verdade, mas de melhoria da infraestrutura urbana. E essas obras elas acabam também sendo mais um fator importante na melhoria da mobilidade urbana aqui da cidade. Um grande transporte coletivo ele tem 2 grandes pilares. Um é uma boa operação, que a gente vem fazendo, e as obras de infraestrutura com corredores exclusivos do sistema de transporte, que é o que a gente vai iniciar agora com o BRT nos próximos meses.
O cartão pode ser comprado em terminais e pontos turísticos da cidade. Fizemos uma grande ação de divulgação também com o Centro de Diretores Lojistas, CDL, com a CIF e também no Centro de Atendimento ao Turista, buscando facilitar e oportunizar a compra para que o turista tivesse mais facilidade nessa nova operação. Essa estratégia toda foi muito bem sucedida e alcançamos esse número que eu já divulguei de 520% de aumento em relação à temporada anterior, que foi um grande marco para essa temporada aqui para o nosso transporte. Uma solução simples que facilita a vida de quem visita a Ilha da Magia. Buscar atrair mais passageiros para o sistema de transporte público coletivo. Tanto é que durante toda a temporada nós temos o tradicional domingo na faixa, que é a gratuidade do transporte coletivo aos domingos, para que as pessoas deixem o seu carro em casa e possam estar usando o transporte coletivo também como forma alternativa de deslocamento. E o grande objetivo é esse, com mais pessoas utilizando o transporte coletivo, menos veículos nas ruas e uma melhor mobilidade para todo o sistema. E agora a gente dá imagem ao vivo justamente do Ticem, o terminal central aqui da região da Grande Florianópolis, na capital, mostrando a movimentação também ali no elevado Dias Velho, para quem está chegando ou saindo da Ilha de Santa Catarina. Nesse momento não há congestionamento nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Aliás, por falar em trânsito, Maristério, o recado que a gente dá é para quem vai pegar a BR-101 lá na região norte, em Joinville. Nesse momento, a Polícia Rodoviária Federal atende um acidente no quilômetro 36, sentido sul. O trânsito está somente em uma das faixas, né? Pista duplicada, então uma das faixas da direita está bloqueada para o atendimento desse acidente de trânsito, repito, no quilômetro 36 da 101, sentido sul, em Joinville, terra que você morou e gosta tanto, Maria Esther. Adoro, minha querida Joinville. Zanotto, temos imagens para a gente encerrar o SCC Meio-Dia de hoje da praia Cachoeira do Bom Jesus. Eu falei que hoje tem sol em todo o nosso estado, então é com essa belíssima imagem que a gente vai encerrar o nosso jornal de hoje. Valeu a parceria, Zanotto? Valeu, Maria. Até amanhã às 11. Esperamos também a sua companhia aqui no nosso SCC Meio-Dia.